Senhor Paulo Cupertino Martins, boa noite, mais uma vez, né? A gente já tentou um outro julgamento. Esse é o último momento, é a última fase do processo, seu interrogatório, o momento que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos que estão sendo narrados aqui contra o senhor, tá bom? Só para deixar claro que o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta, a Constituição te garante o direito ao silêncio, mas caso queira, é o momento que o senhor tem para falar, tudo bem? Por orientação da sua defesa técnica, o senhor vai responder somente as perguntas que forem feitas por ela, tudo bem? Então, doutora Miriam, tem a palavra. Boa noite. Você cometeu o crime do qual é acusado? Bom, doutora, isso daí é como eu já tinha falado para a senhora, né? A senhora é minha advogada, e impossível, entendeu? Eu ter cometido esse crime. É os relatos, tudo que se fala e tal, só que, inclusive, até o excelente senhor juiz... Senhor Paulo, você pode chegar só um pouquinho mais perto do microfone, porque o jurado falou que não está conseguindo ouvir bem. Obrigado. Isso, tá ótimo, obrigado. Então, voltando ao que eu estava falando, como a própria excelência acabou de narrar, eu tive aqui uma outra vez, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele na carceragem, que não foi a pergunta que a senhora me fez, mas eu quero complementar para chegar no que a senhora me perguntou. E eu comentei com ele que estava havendo várias irregularidades no meu processo, que eu estava com muita dificuldade em ter acesso ao processo, e N situações. Isso aqui que eu estou colocando agora em primório é que acontece o seguinte, é até um desabafo à vossa excelência que está à minha frente, que é o doutor Pontes. Tá? Esteve na carceragem, eu comentei com ele que não estava a par do processo. O porquê disso? Porque esse defensor anterior, ele foi constituído um cálculo mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu já estava em cárcere, eu estava no CDP2 de Guarulhos, que anteriormente era o doutor Renato Pontes, o doutor Renato, que para mim foi um excelente defensor, compareceu, deu o início do processo. Então, a resposta, em cima da que a senhora perguntou, do crime, do homicídio, seja lá o que for, o que eu quero dizer para todos vocês que estão presentes aqui, eu nunca na minha vida, eu tive conhecimento do Rafael, eu tive conhecimento da senhora Miriam, eu tive conhecimento do senhor João, tá? Isso eu digo aqui, ó, em tom alto, para quem quiser ouvir. Não é um desafio para a Justiça de São Paulo, não é um desafio para o promotor, não é um desafio para o advogado da família, tá? Que me foi na televisão, falou um monte de coisa, foi garoto propaganda, tá? Eu tenho esse desabafo para falar para vocês. Então, assim, excelência, e a senhora minha advogada, não tinha motivo, nunca existiu como posso falar, um crime premeditado. Como que eu posso ter premeditado uma morte de 3 pessoas que, infelizmente, isso para todos vocês que estão me ouvindo, desculpa, excelência, mas é o meu momento, se eu te fizer alguma coisa errada, o senhor pode me punir. Estou aqui para obedecer. Então, o que acontece? Eu, em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso ao Rafael. Em nenhum momento da minha vida eu tive acesso à senhora Miriam. Em nenhum momento da minha vida eu tive acesso ao senhor João. Eu sei que tem familiares do senhor João aqui, eu sei que tem familiares da senhora Miriam aqui. Pode se levantar e perguntar para esses familiares se algum dia na minha vida eles me viram. Se algum dia existiu algum relato da minha parte para com o senhor João, para com a senhora Miriam. Eu posso chamar de senhor, de senhora, porque tudo que eu conheci foi através da emissora de televisão, da Rede Record de televisão, que foi lá, e o Paulo Cupertino. Cupertino é o meu sobrenome, e é um sobrenome que eu carrego com muito orgulho, porque é o sobrenome da minha mãe. Tá? A minha filha se chama Isabela Tibixerani Cupertino Matias. A primeira coisa que ela fez, excelência, foi tirar o nome dela, Cupertino, porque todos os Cupertinos de todo o país, meus irmãos, meus sobrinhos, os meus filhos, os que não são parente meu, estão sendo perseguidos. Ah, você é parente do Cupertino? Joãozinho Cupertino da Silva, nossa, é parente do criminoso, é parente do assassino. Então, eu faço um desafio. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Já me mandaram para presidente Venceslau, uma cadeia que não condiz com o meu caráter, tá? Com meus antecedentes criminais, como foi colocado por alguns, tá? Que eu era um crime de facção, que eu era assaltante de banco, beleza, excelência? Então, o que acontece? Prova, porque em 92 eu fui preso. Eu fui preso, sim. Eu fui preso por sistema carcerário. Eu fui absolvido. E não foi uma nem 2 vezes, foi 3 vezes eu fui absolvido. Eu voltei. As minhas armas, excelência, todas as 2, eu tinha porte e registro das armas. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380. Tá. Agora, no dia dos fatos, eu não estava armado,
Tá, mostra para mim a filmagem que eu estava com a arma na mão. Mostra para mim eu atirando no Rafael. Mostra para mim eu atirando na senhora Miriam. Eu não tinha motivo para isso, senhores e senhoras. Eu não tinha motivo para isso. Eu seria capaz de coisas piores para defender um filho meu. Seria sim, e não nego. Estou na frente do juiz e estou de frente do tribunal. Eu sei que a minha sentença, que ela já está ali, ó, programada pelo amor público. O que é amor público? Que população? Que vai? Cadê as minhas testemunhas? Excelência, me perdoe mais uma vez que eu não estou aqui para respeitar o senhor, eu sei que a autoridade máxima aqui, abaixo de Deus, é o senhor. Também não estou aqui fazendo chacota, porque eu não ia nem falar. Eu fiz questão, senhores, de não comparecer para ouvir nenhuma testemunha. Sabe por quê? Porque meu depoimento, ele não é ensaiado. Essas senhoras que estão aqui, tem um mês que estão me defendendo. Eu dispensei advogado de 2 anos que estava comigo, porque eu não preciso de um script, eu não preciso de um texto para chegar aqui e contar mentira para vocês. Então, assim, eu desafio, senhor promotor, que eu não sei qual de vocês que é aqui, o tal do Világio, que é você, certo? Que estava lá toda hora fazendo... Quem pediu a perícia foi o doutor Renato Vitor. Agora, o garoto propaganda da Record foi o senhor. Por que o senhor não pediu antes essa perícia no local? Por que o senhor não pediu antes o croquis da casa? Agora, para aparecer na televisão, mostrar a carta que eu escrevi, pedindo para a excelência, pedindo para o Tribunal de Justiça, ou pedindo para quem manda nisso aqui, que fosse feita a verdadeira justiça. Entendeu? Que me levasse para um atendimento médico. Essa tá aqui, eu estou cego, eu não enxergo nada. Esse óculos aqui é de um preso. Se o policial quiser, vai na carceragem buscar. Eu não enxergo nada. Ah, o Cupertino está reclamando. Ah, o Cupertino está falando. Senhores, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que o Cupertino está fazendo aqui? Ele está fazendo o quê? Eu estou preso? Eu estou preso. Ah, o Cupertino não pode... Ah, o tênis do Cupertino não pode entrar porque tem cadastro. Sou capaz de coisa pior, excelência. Para defender um filho meu, para defender uma família minha. Agora, o que eu tenho para dizer para todos vocês, eu fui covarde. Se a família do Rafael, do seu João, da dona Miriam está aqui, eu posso falar pelos pais. Eu fui covarde, mas eu não fui covarde por ter matado o seu João e a senhora Miriam. Eu fui covarde porque eu poderia ter evitado, policial. Eu poderia ter evitado a situação, porque quando eu vi a cena, o vagabundo, o infeliz que estava lá, que cometeu isso, eu tinha força suficiente. Para quem me conhece, o senhor bonitão, barbudão, que o senhor falou que era madureira, que não sei o quê, pode vir. Vem que eu estou preparado para responder tudo que o senhor quiser. Só que a questão não é essa. Sabe qual que é a questão? É o que a minha defensora perguntou. Então, eu teria capacidade de excelência. É o meu momento. Vocês fizeram tudo que você tinha que fazer até agora. Então, eu acho que, no mínimo, eu tenho que dar o meu clamor. Porque eu sei que já está pronta a sentença. Só que é sentença de morte. Vocês não vão me dar uma sentença de 30, 40, 50, 200. Dê uma de 500 anos. Isso não vai influir a minha mente. Os meus familiares sabem quem eu sou. As pessoas que me conhecem verdadeiramente, o Paulo sabe quem eu sou. Ah, mas a sua filha fala que você matou. A sua ex-mulher fala que você matou. A minha filha, ela foi alienada. Não, doutora, não era isso que a senhora queria? Não era a verdade, só a verdade em cima da verdade? Então, o juiz está aqui. Se ele mandar eu parar de falar, eu acho que eu tenho que parar de falar. É só para que a gente consiga fazer uma linha do tempo. Não, doutora, isso é um desabafo. Não tem linha do tempo, Paulo, doutora. A gente vai chegar. 6 anos. Pô, exatamente. Estou aqui, ó. Então a senhora está me cortando. Eu posso pegar uma água, excelência? Muito obrigado. Justamente para isso. A gente... Doutora, é muita sacanagem. Como eu descrevi em todas as minhas cartas, perdão a todos, não é desacato para ninguém aqui. É muita hipocrisia. É muito cacique para pouco índio. É muita gente querendo meter o cacete na vida minha. Entendeu? Eu estou num presídio com 1.100 presos. Tem cara lá que cortou a cabeça da mãe, cara que matou o filho, cara que matou a mãe. E o nome dos caras vocês falam, hipócritas, jurados, seja lá quem for, televisão. É fácil falar do rabo do outro. O macaco nunca viu o rabo dele. Só que os pais que vão lá, as mães que vão lá no presídio, sabe o que elas falam para os filhos? Eu trocaria de lugar com você agora. Só que a minha mãe, infelizmente, ela não está mais presente. Por quê, senhora? Porque a minha mãe morreu e eu nem perto do caixão pude chegar. E ela morreu chamando pelo meu nome, Paulinho. O infeliz do repórter ligou na casa da minha mãe, se passando por mim, por tal do Botino. Isso eu sei tudo hoje, porque eu estou preso. Antigamente eu não sabia nada, estava todo mundo. Ah, mas você fugiu, Paulo. Se eu não fugisse, eu morreria. Se eu não fugisse, eu não estaria aqui. E nem foi uma fuga, essa fuga que se fala com toda convicção, que foi uma fuga espetacular, que eu sumi, que eu fui para outro país, uma cambada de incompetente. Essa é a grande verdade. E a minha prisão nunca foi mérito para ninguém.
porque eu fui trampolim, sabe aquele cara que você coloca aquela escadinha para subir, delegado geral, ganhou cadeira. O tira que me prendeu tomava pinga dentro da minha loja, tá? Me abraçou no momento da minha prisão, ele com um fuzil no peito. Ele falou para mim, meu, tem conversa, você não precisa encana. A doutora Neivalda me levou para tomar cafezinho com um chá dentro da sala dela, sem algema. E me colocaram na Interpol, me colocaram lá na fronteira do Paraguai. Quem dera eu, para que eu ia fazer aqui no Paraguai? Em primeiro lugar, eu nunca fui traficante. Meu artigo sempre foi outro. Nunca foi tráfico. Aí me levaram para o Paraguai. Daqui a pouco me coloca na linha da Interpol. Aí o excelentíssimo senhor advogado, aí fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, em primeiro lugar, voltando a senhora perguntou, eu vou chegar onde a senhora quer. Eu não matei o senhor Rafael, que hoje, né, é senhor, inclusive sabe, uma sacanagem, para não falar um outro nome, que perdoe aos senhores parentes, que eu acho que eu não deveria nem estar falando isso, e só que se coloca Rafael. Eu não tenho nada. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer, porque um pouco da história que eu sei do Rafael hoje é o que eu vejo na prisão. Era o Rafael, que era trabalhando na novela. Uma coisa que eu tinha prometido que eu não ia falar. Eu prometi que eu ia falar isso, mas eu vou falar, seja Deus que der. Quando os meus filhos, principalmente a Isabela, porque eu tenho o Vinícius, que é o mais velho, do primeiro relacionamento, a Isabela, tá? Depois veio o Tadeu, depois veio o Matheus. Eu fui, o meu crime, e esse, se for 200 anos de cadeia, eu vou tirar tranquilo. Foi ao meu adultério com a primeira esposa. Então, eu fui canalha nisso aí. Isso eu concordo 100%. Se tiver juiz que possa julgar isso, pode me levar. Então, o que acontece? Quando a Isabela e tanto o Vinícius, que a diferença dos dois unidades são de um ano e pouco mais ou menos. Então, quer dizer, a Quitéria estava grávida, né? Eu conheci a Vanessa, né? E ela engravidou. Então, eu fiz aquele ping-pong. Eu traí um e tal. Esse eu bato no peito e seguro, essa bronca é minha. Entendeu? E fui covarde nesse sentido, porque a Quitéria sempre foi o amor da minha vida. E a Vanessa adolescente, muito bonita na época, sabe? Bisaco, eu tinha uma lanchonete, eu trabalhava na madrugada, à noite a Quitéria estava grávida. Então, eu, numa parte carnal, né? Excelência, a minha história no lugar. O que acontece? Eu traí. Só que ele não ia condenar a Vanessa. Você tinha 20 anos, acho que foi isso. Era uma garota, eu tinha 30, porque nós temos uma diferença de idade de 10 anos um para o outro. Então, o que acontece? Eu fiquei naquele ping-pong. Eu achei que ia dar certo. Cuidava de uma e cuidava de outra. Cuidava de uma, cuidava de outra. Uma sabia de tudo. A outra não sabia de nada. Quem era que sabia de tudo? A Vanessa. Por quê? Quando a Vanessa me conheceu, ela sabia que eu era casado. Ela sabia que eu já tinha uma vida constituída com a Maria Quitéria. Entendeu? E até aí, ela também não me cobrou nada. A Vanessa sempre foi, mesmo na juventude dela, uma excelente pessoa, uma excelente mulher, que foi uma das coisas que me atraiu a ela. Isso me atraiu muito a ela. Porque além dela ser jovem e bonita, ela era muito bonita, hoje faz muito tempo que eu não vejo, mas ela sempre foi muito bonita, mas eu tinha um amor na minha vida. Mas eu traí. Aí tudo bem. Passando um determinado tempo, nasceu meu filho Vinícius. Vou chegar na parte do Rafael. O que acontece? A Quitéria ganhou o Vinícius, na sequência, a Vanessa ganhou a Isabela. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para a Quitéria e contei. Falei, ó, caguei no pau. Olhei assim, acabou. Aí você vai para o lado, não tem que se ajudar, e aqui você tem seu compromisso. Então, voltando, o pessoal me perguntou, referente, é rápido, porque senão a gente vai estar aqui até amanhã. Eu não estou disposto, não, preciso voltar para a prisão. Entendeu? A minha cama está me esperando lá, senão o vagabundo toma conta. Aí chegar lá, eu vou ficar uma briga. Então, o que acontece? Aí isso dói. Eu não estou ironizando, porque é uma parte que, como eu falei, eu não gostaria de falar, mas vai doer para mim, porque eu respeito. Então, quem era o Rafael na minha vida? Quem era o Rafael da minha vida? Quem era o Rafael da minha vida? Era aquele garoto que fazia o comercial da farinha láctea. Tá? E hoje, vou chegar. Era aquele garoto que fazia o comercial da farinha láctea. O que acontece da farinha láctea? A Isabela, o Vinícius. Você quer me cortar? Então você senta aqui e fala. Se você quer me cortar, fica à vontade. A vez que você falar, fica à vontade. Não, só estou perguntando. Se você quer me cortar, você está fazendo. Não é minha vez? Paulo, deixa eu só interromper por um segundo, só vai ter a palavra. Sim, senhor. Primeiro, o senhor tem uma garantia constitucional aqui chamada plenitude de defesa. Então, o senhor pode falar o que o senhor quiser, pelo tempo que o senhor quiser. Muito obrigado, senhor.
Só duas ressalvas que eu queria fazer. Primeiro, o senhor ficar sentado, o senhor não pode se levantar, tudo bem. Perdão, e segundo, eu gosto de falar com as pessoas. Não, pode, se quiser virar para lá, não tem problema, só não pode se levantar, por favor. Muito obrigado. E segundo, que eu vou pedir que trate com urbanidade todo mundo aqui. Eles estão conversando entre eles, uma questão própria deles, assim como os advogados também estão, assim como os doutores estão. Então, assim, ninguém aqui vai ficar pessoalmente ofendido se você ofender uma instituição ou outra, mas eu vou pedir para que o trato seja urbano o máximo possível. De qualquer maneira, como eu adiantei, o senhor tem a plenitude de defesa, o senhor tem a palavra, pode continuar falando. Primeiramente, me desculpa, eu me empolguei, os senhores também, eu peço desculpa, me ressalta desculpa, entendeu? Me perdoe, não vai acontecer. Então, voltando à questão da farinha láctea, que é onde entra o Rafael nessa situação. Então, por mero destino do acaso, como a vida, eu chegava em casa, tanto na casa da Vanessa, que ela morava no Jardim Apurá na época, que tinha Isabela, e a Maria Quitéria, que a gente morava no Iguaçu. A gente tinha uma casa no Iguaçu. O meu filho Vinícius, o mais velho, tanto a Isabela, eles tiveram rejeição do leite materno. Então, eles eram amamentados por mamadeira, com o leite NAN e o complemento da farinha láctea, que era esse complemento dessa farinha láctea. E quando eu chegava em casa, um dos meus bordões, tanto para a Isabela e tanto para o Vinícius, me perdoe a família, não é uma ironia, eu não estou aqui para ironizar nada, não estou aqui para depender de ninguém, só eu sei o que eu estou passando e eu tenho certeza que vocês também estão sofrendo. Só que eu vou chegar no finalmente disso aí, entendeu? Porque a minha recepção para com a Isabela e para com o Tadeu, sabe qual que era, doutor? Eu com a lata de farinha láctea na mão, perdão, doutor, eu vou ter que dar uma levantada só para fazer um gesto, me perdoe, tá? Não vou sair daqui. Era aquele bordão que ele fazia, eu quero brócolis. Tá, senhor continuado. Então, quem aqui de vocês, ou eu mesmo, ou os senhores aqui, seria o maior privilégio da minha vida, senhor. Você está entendendo? Seria o maior privilégio da minha vida ter conhecido o Rafael. Então, fui vetado. Não por mim, porque eu nunca proibi. Eu nunca soube que a Isabela namorava. A Isabela nunca chegou para mim e falou para mim, ai, pai, eu estou namorando. Ai, pai, eu tenho um pretendente. E essa onda que falaram de cárcere privado, que eu proibia, é o que eu falei no início aqui, eu desafio qualquer um. Tinha sim uma restrição, tinha limites de tolerância, horário. Não vou deixar minha filha largada, como vou deixar ir para o pancadão, que eu não tenho nada contra. Mas filha minha, não, porque eu não criei para isso. Então, a Isabela estudou, sempre foi uma excelente filha para comigo. Nunca me tive uma dor de cabeça. A Isabela tinha uma restrição, a Isabela tinha, que era não ir, nada contra, senhores, ok, está me ouvindo, como que vai ser isso aqui, eu não sei, que daqui para frente eu só quero dar o meu desabafo. Ela tinha uma restrição, e não era pelo local, e não era pelo bairro, eu vou citar o nome, então não é uma inimizia com o local, mas se chama Jardim Apurá. Porque uma outra novela, uma outra situação, ela aprontou uma vez e, através da mãe, você cobrado. Que a sua filha não está aqui, não está. Então, quando eu cheguei no local, eu falei para ela, vamos para casa. Levei ela para casa, deixei ela na casa dela, junto com a mãe dela, porque eu nunca morei com ela e com a mãe, lá em 24. A minha frequência era diária. Todos os dias eu estava na casa da Isabela e na casa da Vanessa. E o irmão Tadeu, todos os dias. Além, moravam lá no fundo da loja, estavam largados, moravam num barraco, enquanto ele morava numa casa toda limpinha. Não. Ela morou no Jardim Apurá, tá? Num sobrado que eu aluguei, se a mãe dela estiver presente aqui, pergunto para ela estava. Ela falou para ela, me chamaram dela, porque a senhora Solange. Eu aluguei esse sobrado lá novo, que tinha acabado de ser construído, que era conjuminado, e coloquei ela e a Isabela. Na época a gente não tinha um padrão ainda. Mobilei toda a casa, tá? Tudo, quarto, cozinha, sala, quarto da Isabela, tudo. Então ela nunca, se ela veio chorar, porque eu não vi o depoimento que para mim não interessa, eu veio chorar pitando e falar que eu era misógino, que eu fazia isso, que eu fazia, pelo contrário. Eu pagava escola, eu pagava perua, eu pagava aluguel, tá? Eu pagava o absorvente que ela usava, eu pagava o cigarro que ela usava. Tá? Paulo, mas isso aqui não é o que está vindo ao caso. Porque o depoimento dela eu não ouvi. Mas eu tenho certeza, isso para qualquer um de vocês. Ela não viu nada, ela não presenciou isso. Aí eu ouvi os disparos. Como é que ela ouviu se ela estava no quarto? A Isabela passou por mim, tá, e aí? Que eu também não vou falar. Por quê? Porque vocês não vão me dar segurança. O Ministério Público, perdão, Excelência? Entendeu? O Ministério Público não vai me dar segurança. A polícia não vai me dar segurança. Se eu abrir a boca e realmente falar o que eu vi, o que eu presenciei. O Madureira, não é o Madureira? É o Madureira. Entendeu? Então, se eu for falar realmente o que eu presenciei, eu não estaria aqui. Sabe onde eu estaria? Eu estaria no dia
9 de junho de 2019, o 98 DP. Eu tinha ligado para o 90. Mas como eu coloquei inicialmente, eu fui covarde. Eu omiti. Porque se eu tivesse metido a mão no peito do vagabundo, ele falava, Mano, aqui não, aqui é minha família, aqui não, aqui é meus conhecidos. Então aqui você não vai meter a cara. Eu teria essa força, viu? Eu teria essa força. Lá eu teria. Entendeu? Por quê? Só que eu fui omisso. Quando eu saio, que eu me deparo com a situação, simplesmente eu desviei o olho. Desculpa. Um palavreado que eu vou usar. Falei, não é comigo, não mexeu com a minha família, eu quero que se foda. Eu falei, não, só estou fazendo gesto e vou voltar, estou ciente. Então eu falei, não é comigo, acabou. Só que nisso eu errei. Porque quem estava naquele momento ali? Era o pai, uma mãe e um filho. Só que para mim, o vagabundo não ia matar. Você está entendendo, doutor? Aquele mesmo local que o senhor teve, o pezinho de seringueira, bonitinho, onde o senhor fez a propaganda, mesmo local. Então, quer dizer, não tinha o que fazer. Ah, Paulo, mas você corre. Eu não saio correndo, eu saio andando. Na hora que eu chego no cruzamento entre o pé de seringueira, se eu teve lá onde a viatura travou, ali é um fluxo. É fluxo. Quando eu estou aqui, eu vejo os carros. Eu corri, atravessei, fui para o carro, peguei meu carro, dei a volta no quarteirão, passei de frente, não ouvi a Vanessa, vi Isabela e fui para Deus. Eu falei, minha família está em terra. Então, nisso aí eu fui covarde. Entendeu? Então, assim, a senhora me fez a pergunta do seguinte: se eu matei o Rafael e matei a mãe, e o pai dele, foi isso que ela me perguntou? Pronto. Então, a minha resposta está dada. Essa é a verdadeira situação. O resto, doutor, aquilo que a gente já conversou. Os senhores que estão aqui, que vieram assistir, agradeço a excelência mais uma vez, até por saber estar mais tranquilo, né? Não ter que. Falou até que o lugar menor. Né? Fiz xixi na sua frente, foi verdade isso? Falei nada. Não, mas o senhor não falou, chegou para mim. Chegou no presídio. Não, chegou no presídio que eu tinha feito xixi. Falei, pô, o cara chegou lá com a capa do Batman, falei, ei, seu Paulo, tudo bem, me tratou super bem. Aí foram falar por isso que aconteceu. Então, assim, doutora, eu parei já, tá? Queria dar esse desabafo, falei para a senhora que eu não ia falar. Voltando mais uma vez, fiz questão, eu mesmo fui pedir no meu pedido que eu não queria ouvir ninguém, porque foi o que eu coloquei antes. Entendeu? Eu não vim aqui com o script montado, senhor. Não tem um texto na minha cabeça. É 6 anos. Há 6 anos, agora vai fazer 6 anos que aconteceu isso. Praticamente 3 eu fiquei andarilho, comendo cocô de cavalo, comendo merda. Não matei mais ninguém. Não tive no meio de crime organizado. Não fui para o lado da facção, que era do lado do Paraguai, como falaram. Entendeu? Fui preso a 2 quilômetros do local onde aconteceram os fatos. Não teve reação nenhuma. Comi esfirra, tomei água mineral. Entendeu? E fui bem tratado no DHPP, que era a delegacia que mais estava me procurando. Dorivaldo falar, ela pode falar isso daí. Entendeu? Só que, assim, outras coisas que eu sei que é realmente o que interessa, é o que eu vou falar agora e vou parar. Pelas minhas palavras, se alguma coisa eu causei para a família, eu não sei quem é a família, entendeu? Eu sei que eu vejo um pouco o que passa na televisão quando a gente tem acesso ao presídio. Então, no presídio, funciona assim. Eu moro num pavilhão que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 celas. Cada cela com 14, 15 presos. Já chegamos a ficar com 20. 4 na praia e 8 na praia. Fala praia, o chão, né? Então, lá, a televisão, pelo menos na cela específica que eu moro, a Rede Record, a gente não assiste. Entendeu? E a USBT também a gente não assiste. E a Bandeirantes também a gente não assiste. E a maioria dos caras que estão lá é tudo crime de mídia, né? Crime que tentou o pau. Então, eu não tenho que apetecer, porque eu não tenho televisão na cadeia, não comprei televisão na cadeia quando cheguei. Então, a gente fala assim, eu danço conforme a música. Eu vou com uma batida na cena, então eu não assisto. Então, voltando à história dos familiares, eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque eu não carrego isso no meu coração. Todas as noites, mesmo numa noite fria, como agora, em noites calorentas, que a gente passa, em cima de uma pedra, porque a cama é de terra, o colchãozinho é fininho, entendeu? E às vezes machuca as costas. Eu não tenho pesadelo. Eu não sonho, eu não tenho arrependimento. Nesse sentido, eu não tenho arrependimento, eu não tenho remorso. Porque não vem a imagem eu matando o Rafael. Não vem a imagem eu matando a senhora Mília. Não vem a imagem eu matando o senhor João. Entendeu? Vem a imagem eu matando a minha mãe, tá? Eu perdendo os meus filhos, eu perdendo a Isabela, e querendo ou não querendo, é minha filha. Eu amo a Isabela. Ah, você tem raiva? Não tenho um pingo de raiva da Isabela. Ah, você tem raiva da Vanessa? Não tenho um pingo de raiva. Só que ela caiu num laço, um passarinheiro, como alguns mais, né, senhores. Hoje é uma mulher, mas não é que era uma criança, mesmo com 18 anos, ela não tinha uma experiência na vida. Ela caiu num laço do passarinheiro e deixou se levar. E nisso que ela se deixou se levar, ela levou a mãe junto. Aí a mãe, como já vinha, que aí foi um problema, que é uma coisa que eu não quero colocar,
que foi o problema dentro de casa. Porque a nossa divergência entre eu e a Vanessa, ela só se consolidou por causa do álcool. Espero a Deus hoje que ela não esteja mais bebendo. Então, é isso. Então, as nossas divergências, que eu também não vim aqui para falar sobre isso, eu vim para falar para vocês do que eu estou falando, as nossas divergências foram por causa do álcool, da parte dela. Como pessoa, como mulher, como amiga, como companheira, como mãe, para mim, sempre foi nota 10. Eu tenho uma nota 1000, que é a Maria quer, mas a Vanessa sempre não foi nota 10. Aí você, como pai, como é que você era como pai? Chato, xará. Tá? Filho meu, não tinha essa onda de que eu tô no barzinho da esquina, ou eu tô em tal lugar, ou tô indo ali, pai, não. Tem que prestar conta, tem que vir bater cabeça, tanto para mim quanto para a mãe. Principalmente se for menor de idade. Mas não tinha essa de corrião, de bater, de espancar, de amarrar. Corta a ração. Como é que você corta a ração? Pai, eu preciso de um shopping hoje, dá para me arrumar 50, então falar, bicho, você tá com a cadeirinha aqui em vermelho, não tem condição de fazer muita coisa para você. Tá? Então, assim, você nunca deu uma cintada no seu filho, Paulo? Sim, claro que sim. Eu uma vez deu uma que escorreu, foi pelas pernas, a urina. Chegou da escola, eu falei, aí, pai, eu falei, aí, meu. Eu falei, como é que é? Pô, pai, desculpa aí. Dei uma lapada. Agora, rapaz, pra ficar batendo, não, isso é pra monstro. Eu não sou esse irmão. Entendeu? Eu não sou esse irmão. Do outro lado, tenho meus 2 filhos, que é o Vinícius e o Matheus. Matheus, acho que não está aqui, foi embora, se não sei que ele tem ido embora. Mas é um excelente filho. O Vinícius está naquela fase rebelde, faz tempo que eu não vejo, tem 6 anos que eu não vejo ele, tem esses 6 anos eu estou foragido, e estou em cárcere também. Então, assim, senhoras e senhores, o que eu tenho para dizer? Quem não me conhece, está fácil de falar. Agora, quem me conhece verdadeiramente, as pessoas que conviveram comigo, as pessoas que sabem da minha capacidade, que sabem quem é o Paulo, tem a ciência e a verdadeiramente que eu não cometi isso. Só que assim, eu também nunca fui. Hoje mudou muita coisa. 6 anos fora do meu habitat, né? Que lá era meu habitat. Eu morei durante 47 anos. Então ali, como alguém disse, né? Não vamos dizer que foi eu que falei, nem que foi o juiz, que ele não falou nada, ele falou só ele. Alguém disse que eu reinava lá. Sim, eu tinha assim, realmente um certo privilégio, eu tinha assim, um certo respeito pelas pessoas, porque a minha vida, doutor França, boa noite, a minha vida sempre existiu da seguinte forma: respeite para ser respeitado. Então, seja uma criança de 8 anos e um velho de 90 anos. É um ditado. Os mais velhos, todo mundo conhece esse ditado. Os mais novos, os jovens, nem sabem o que é isso hoje. Então, essa sempre foi a minha meta. Entendeu? Você colhe o que você planta. Então, se você bate, um dia você vai apanhar. Hoje eu me encontro em cárcere. E no cárcere não é diferente. Quando eu cheguei na cadeia, que eu atravessei o pavilhão, chegou o cupertino. Agora a cadeia vai ficar boa. E no senhor, vem pra cá. Aí morar com a gente que eu falei, como é que funciona aqui? Como é que é o ritmo? Qual que é a lei da cadeia? Respeita e seja respeitado. Tranquilo. Estou no Belém, 26 dias trancado, na primeira leva, quando eu fui preso, 26 dias trancado. 3 eu comi, colocaram taco de vidro na minha manita e mais alguma coisa. Eu fiquei sangue e urinei sangue. Aí foi reclamar para o diretor, não sei o quê, ele falou que não podia fazer nada, lá. Aí o doutor Renato Vitor, quando foi ver, já tinha me mandado para o presidente Venceslau. Presidente Venceslau, sabe onde é presidente Venceslau, pessoal? Tem noção? Ela é uma cadeia, castigo, em primeiro lugar, que tem 2 cadeias, e as cadeias onde estão os presos faccionados. E isso é facção, eu não conheço, você não é verdadeiro, faccionado. O Pertino estava no presidente Venceslau. Fiquei mais 26 dias trancado, numa outra cela, sem comer, tá? Se o doutor, aqui inclusive eu confundi o juiz, mas isso está relatado, alguém estava presente nesse dia aqui, pode me levantar e falar se eu estou mentindo. Quando eu cheguei perante o juiz, eu levantei minha camisa e mostrei para ele, eu estava com 67 quilos. As 2 vezes que eu fiquei pesado, eu fiquei 26 lá e 23 aqui, então dão 49. Nesses 49 dias eu comi 3 dias. 3 vezes só que eu comi, depois eu fiquei com medo da comida, eu fiquei traumatizado, só comia a casca do pão e tomava água. Eu emagreci, eu fui preso com 90 quilos. Quem vê nas imagens, eu estava gordão, barbeiro, cheirão. Eu já estou com 74. Cheguei a ficar com 67 quilos. Aí foi quando o doutor Renato me salvou. Por quê? Porque quando eu vi na audiência, a primeira vez ele transportava, em vez de dar para cá, 14 horas, pé e mão amarrada, igual porco, não vem de cadeira cativa, não vem com ar-condicionado ligado, não. É porco mesmo, ele joga no camburão e quer saber se matou a mãe, se matou o pai, ou se é uma multa de trânsito. É preso. A sua matrícula preso. Já você é o número. Mas o policial não tem culpa. Ele está fazendo estoque. O policial também não tem culpa. Quem tem culpa? É o sistema? É o Estado? Não, é o preso. Então, esse detalhe não vamos chegar, senão vou estar arrumando mais. Então, assim, aí passei por tudo isso. Aí voltei.
Foi quando o doutor Renato Vitor me salvou. Ele me salvou, Paulo, o que está acontecendo? Você está em presidente vencedor, tal. Doutor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas estou por aqui. Aí me colocaram no hospitalar, fiquei 15 dias na enfermaria, tomando soro. Aí, desses 15 dias depois, fui para o convívio, fui para o pavilhão dos caras, né? O pavilhão dos gravata. Tem muito gravata preso, sabia? Um monte de gravata preso. Você nem imagina o quanto. Inclusive, aqui também eu estou em Guarulhos, aí se fala o gravata, o doutor. Aí eu falei pro diretor, eu falei, mas vem cá, você vai me colocar no monte de advogado? Eu falei, isso aqui é advogado, isso aqui é médico, aquele ali é doutor, só não tem juiz e vereador e prefeito e presidente, porque o Lula não estava lá, estava indo para a cadeira. Eu falei, tudo bem. Aí estou ali no convívio. Mas, pô, tô presidente vencedor, não, fica tranquilo. Uma cela, um preso por cela, grande, tudo bonitão, legal. Só que eu tinha que vir para São Paulo, porque o meu crime foi cometido em São Paulo. Então, né, as acusações estavam cometindo uma coisa em São Paulo. Então, eu tinha que responder em São Paulo. Foi quando eu vim para o Fórum da Barra Funda. Aí, no Fórum da Barra Funda, não podia, tá? Inclusive foi chamada a atenção da minha parte para o juiz, e me manifestar. Foi depoimento da Caroline, foi depoimento da Vanessa, foi depoimento do Raulino, o Eduardo estava sentado do meu lado, a gente pode ver cada vídeo. É a primeira vez que eu vim, aí o juiz estava, aí eu levantei o clamor, falei, excelência, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Quando ele me viu em pele e osso, aí eu falei, ele falou, não, o senhor pode se retirar, mandou eu para o banheiro. Aí passou todo esse tempo, a próxima vez que eu vi foi o doutor que está aqui na minha frente. Então, como que eu tive acesso ao processo? Como que eu sei que eu estou sendo acusado? Eu não preciso. Aí o doutor Renato Vitor, infelizmente, se ele está presente, mas se ele não estiver, ele está ouvindo o que eu estou falando, entendeu? Eu fui chamado na carceragem. Aí eu caí na besteira, que inclusive hoje, se for o senhor, eu vou agradecer, viu, doutor? Eu queria fumar. Infelizmente, é um vício que, ao senhor jovem, quem não fuma, não aconselha nunca pegar esse cigarro. Eu fumo desde os meus 12 anos. Então, é uma doença. Eu sou dependente do tabaco, assim como alguns são dependentes da droga, são dependentes do álcool. Eu não consegui, infelizmente, fui covarde, não consegui pegar. Eu comentei com ele, falei, doutor, arruma um cigarro para mim. Aí o doutor falou, porra, você sabe onde você está no fórum, você está no carcere. Eu falei, só te pedi um cigarro. Foi que nem aconteceu hoje lá, na carcerária. Você não podia fazer nada. Aí o que acontece? Aí, nesse surto do meu defensor público, que é um excelente defensor, vamos dizer, o que acontece? Foi quando eu falei, pô, não tem uma química, porque tem que ter uma química para montar o script, para montar o texto, né, para ensaiar, coisa que aquelas três ali não fizeram comigo, não, bicho. Tem um mês que elas estão comigo. Uma ali que a matrícula dela acho que é mais nova do que muitos estão aqui. A doutora tudo recebendo. Como disse, estava ali no Paraguai. Mas são 3 pessoas que estão ali, que foram até o presídio e me levaram para mim, pelo menos alguma coisa à parte que estava acontecendo no dia da minha audiência, como que eu ia chegar aqui, com quem que eu ia falar, veio despachar com o juiz, que, lógico, pelo gabarito da caneta dele, ele definiu. E eu agradeço, viu, os seus indeferimentos, até por eu estar aqui hoje, porque em nenhum momento eu quis adiar isso aqui. Em nenhum momento eu quis pegar vocês sete e deixar vocês abarrados por 3 dias para depois vocês estarem aqui. Em nenhum momento eu quis isso. Eu quis exatamente, senhores e senhoras, resolver essa situação, dar um desfecho. Só que no pé que está, na exposição que está lá fora, porque uma coisa é sensata, viu, excelência? Vai me desculpar. Com todo o respeito, com todo o carinho, eu sei que a sua caneta é pesada e eu sei o que eu venho a falar não é desrespeito, mas se o senhor me der a oportunidade, eu quero falar uma coisa diretamente para o senhor. Eu não me sinto pessoalmente ofendido. O senhor foi da carceragem aquela vez, o senhor lembra? Eu comentei com o senhor a situação do celular. Eu não vou ficar dialogando não, com essa interrogatória. A questão do celular. Então o senhor falou para mim, Paulo, não vai ter problema com o celular no plenário, o celular que foi achado, a gente vai reter. Excelência, eu chego no presídio, senhoras e senhores, já está lá passando. Como deve estar passando? Se vai passar, se não vai, não me importa mais. Eu chego no presídio, quando eu desci do caminhão, o carcereiro já falou, pô, meu, você adiou o júri? Pô, sua filha depois. Mas como é que sabe se eu estou dentro do plenário, dentro do fórum? Se o próprio excelentíssimo juiz falou para mim que aquilo ali não ia vazar. Mas não vou vir, porque a minha cara, o parente inteiro já conhece. Só não conhece a minha integridade. São poucas as pessoas que conhecem realmente o Paulo verdadeiro. O filho, o irmão, o amigo, o companheiro. Esse ninguém conhece. E vocês daqui não sei, porque eu não estou até enxergando, eu só do senhor pela barra. Então o que acontece? Só isso aí. Então, quem me conhece sabe. Então volta ao que ela me perguntou, e eu vou falar. Eu não conhecia o Rafael. Infelizmente. Eu não conhecia a senhora Lídia. Infelizmente. Eu não conhecia o senhor João. Infelizmente. Então, em nenhum desse tipo de situação, a minha vida inteira eu teria motivo para matar eles. Nem as galinhas que eu criava lá na minha loja, no Betos Mais, deve ter relatado isso aí, a polícia cobrou um pouquinho, eu não tinha coragem de matar.
Ah, você é um santinho, vamos pôr ela nele. Vamos dar 2 asinhas para ele, ele vai sair fora. Aquele ouvido, não. Eu realmente sou o cara, velho. Eu sou. Larga o solto que eu trabalho. Eu não dele. Eu vejo isso para muita gente. Mas dei trabalho aleatório, porque, como eu disse no início, nunca foi meta me prender. Pode ter falido, cresceu a audiência. Advogado que nunca apareceu, né? Começou a aparecer. Né? O próprio delegado que nunca pôs a cara, começou a aparecer. E o exemplo mais sensato para todos vocês, todos nós aqui, quem mais quiser saber, os 3 policiais que me prenderam. Mário, Manuel e um Ganso. Aquele sabe que é Ganso é informante da polícia. Quem dá no meu pé me prendeu. Os 3 foram para cachaça comigo. Graças a Deus. Hoje eu digo com toda a convicção, graças a Deus que esses 3 patetas me prenderam. Porque se fosse um policial da Rota, se fosse um policial do GAECO, se fosse um policial do GOI, ou se fosse um policial ter mandado, não pela instituição polícia, mas Paulo não estaria aqui. E se eu tivesse caído, você estava na favela, tal, não, eu nunca andei em favela. Não que eu tenha nada contra a favela, o primeiro lugar que a polícia me procurou era a favela. O vizinho brigava com a vizinha, Paulo Cupertino está aqui. Aí a polícia lá invadia. Mas porque outro tem uma bocada lá, era a gente não tem a mesma segmento, concorrente. Um era concorrente do outro, ia lá e ligava para a polícia, vai ali que o Paulo Cupertino está lá. A polícia invadiu. Então ficou aquele puta situação. Aí eu, tranquilamente trabalhando, porque eu estava trabalhando, viu, se alguém tem curiosidade de saber, eu posso contar. Eu estava trabalhando, e humildemente, pegando melancia, a roça, aqui no CEAGES, nunca saí fora. Entendeu? Então, assim, Paulo, mas você está falando tanta coisa, e você não chegou a um quê? Então, o que eu tenho para chegar para vocês 7 é o seguinte: eu não matei o Rafael, eu não matei a minha família. E assim vai valer a promotoria, tá? Os senhores de advogado de acusação, os que estão aí representando quem tem que representar, que prova isso aí. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Sobre o que a senhora quiser perguntar mais alguma coisa, naquilo que eu falei para a senhora, só para vocês vão responder, não inquisição aos que estão aí, mas é o que a gente conversou. Sobre o Vanderlei, sobre o Eduardo, se quiser que eu fale alguma coisa do expor, entendeu? E é isso. Desculpa. O senhor está 6 anos sem falar, não, né? Se tivesse que dar aqui, eu ia ficar a noite inteira. Então eu vou te ajudar, Tá. se o senhor precisa. Obrigado, excelência. Você quer muita... Nem faz ideia. Eu nem gostaria de dar esse ibope todo, né? Vou te ajudar Tá. para a gente conduzir e contar da melhor forma que o senhor puder trazer. Que eu disse para a senhora e vou repetir. Que eu me achar seguro, não da minha vida. Da minha vida já não tem mais valor. Mas daquelas pessoas que estão lá fora, a Isabela, a Vanessa, o Vinícius, o Matheus, a mãe, a avó, que eles podem achar que eu sou um lixo, né? Que eu sou um cara. Mas muito do que eu estou passando é para preservar eles, entendeu? Porque se realmente eu for falar, que não vai trazer, infelizmente, o Rafael, nem a mãe dele, nem a família quer uma resposta, O que eu posso dizer é que não ficou do jeito que tinha que ficar. Isso eu posso falar, o resto eu não posso falar mais. A intenção é te ajudar a contar melhor a história, que as pessoas vejam a sua versão que foi falada aí nesse tempo aqui. Então, o senhor já me respondeu a pergunta que nós conversamos, que eu iria fazer sobre se o senhor cometeu ou não. E aí eu gostaria que o senhor me falasse em relação à região que o senhor morava. O senhor morava ali há muito tempo? Como é que era? Para falar um bairro específico, a região sul de São Paulo, ou a localização que eu morava? E, Paulo, pode me explicar como é que era a região? Porque a Zona Sul, doutora, o que acontece? Para quem conhece aqui, sabe que ela é muito grande. Ela vai para Parelheiros, ela vai para o Capão Redondo, ela vai para a região do Grajaú, ela vai para a região do Jardim Ângela, ela vai para a região do Boimirim. Eu estou situado, vamos colocar, né? Igual o cara mora no Fundão da Bahia, ele fala assim, eu moro em Feira de Santana. Não, eu não estou em Interlagos, mas o pivô mais próximo é a Avenida Interlagos. Aí, periférica, Diadema. E hoje, graças a Deus, é um lugar que está bem avançado, mas já foi um lugar muito perigoso. Eu estou na região da Pedreira, Jardim São Jorge, Jardim Niterói, Jardim Itapura, Jardim Abacateiro. Então, quer dizer, é periférico. Não, eu nasci no Jardim Vazini, tá? Meus pais eram separados e tal. Zona Sul também. Aí nesse translado, final de semana eu ficava com a minha mãe, nos dias de semana eu ficava com meu pai, depois, mais adolescente, eu acabei ficando com a minha mãe, que eu não teve condições
de poder dar um lugar decente para a gente morar. Então, assim, dos meus 5 anos até os meus 49, né? Até os meus 49, eu sempre morei na região da Pedreira. Mas sempre andei por tudo que é lugar, mas especificamente na Pedreira. O que a senhora gostaria de saber? Então, Como que é a região? Ali, como é que era a sua relação ali? Você conhecia bastante pessoas? Como é que era? Doutora, hoje, pulava bem, hoje, como se a minha mãe tivesse presente, ela até falava isso, ela falava essa frase, muitas vezes para mim, hoje acho que ela acrescentaria mais, o rabo do cachorro. Ela fala, meu, até o rabo do cachorro te conhece, antes de eu ser o Cupertino, tá? Porque o Cupertino sempre foi Paulo, Madureira, Florental, que aí vai chegar, tinha se esconde não, mas o Paulo, né, ou Madruga pela loja, né, ou o Raposa por causa do Lava Rápido, e tem história para contar, bicho, bastante. O que acontece? Eu sempre fui conhecido, então, como dizia minha mãe, até os cachorros me conheciam. Mas por quê? Porque desde muito novo, eu sempre vendia sorvete, vendia, engraxava sapato, eu era molecão de rua. Aí na minha adolescência, nos 16 anos, eu comecei a trabalhar. Meu registro em carteira foi com 12 anos de idade, foi meu primeiro registro em carteira com 12 anos. Aí a senhora me pergunta da região periférica. Doutora, quando eu fui morar lá, a rua era de barro, era terra. Na onde a minha mãe mora e meus irmãos moram, era terra. Era um terreno que era da CETESB na época, e teve uma invasão. E nessa invasão, a minha mãe pagava aluguel em outro lugar, e eu não morava com meu pai. Aí minha mãe fez lá um barraquinho de madeira lá na época, sozinha. Aí ela chegou, chamou meu irmão mais velho, e falou para ela, eu consegui ali, mas estou com medo e tal, finalizando. E aqueles finais de semana, a gente ia para lá. Aí, com o tempo, a minha mãe conseguiu organizar, correu atrás, documentação, aí conseguiu fazer uma carta. Então, assim, eu conheci muito cedo, então eu convivi. Convivi. Não compactuei, que é diferente de conviver. Eu conheço a senhora é advogada, mas eu não sou advogado. Ele é policial, não me conhece, mas eu não sou policial. Então, assim, conviver. Então, no lugar onde eu moro, traficante, ladrão de galinha, entendeu? Usuário. Peguei região na época que era muito grupo de extermínio, tinha na época, inclusive, o lendário, né, que se dizem, né, o Cabo Bruno, que era daquela mesma região. Periférica, mas muita coisa boa, doutora, sabe que a região, muita coisa boa, tanto que eu me constituí ali. Aí, no meu primeiro trabalho, minha primeira portinha, a minha irmã também sempre foi trabalhadeira, a minha mãe também sempre foi trabalhadeira. Então, a minha adolescência sempre foi ali. Você tem irmãos? A gente éramos em 7, hoje somos em 6. Eu tenho um irmão mais... 7 irmãos, perdi um num acidente de carro, somos em 6. 3 meninas e 3 meninos. Era 4 meninos e 3 meninos. Hoje são 3. Eu sou o caçula, tá? Eu sou o mais novo. Sou o mais novo. E o senhor conheceu a Quitéria nessa região ali? A Quitéria morava na rua de cima, da onde a minha mãe mora. Mas eu conheci a Quitéria, eu tinha 27 anos. Quando eu conheci a Quitéria, era outra história. E a Vanessa também eu conheci também ali. Só quando eu tinha um comércio, aí uma vez ela foi, uma amiga nossa apresentou a gente, e não foi de primeira, né? Aí, mas voltando ao que a senhora perguntando, sim, dali, da região sul, periférica, violenta, com índice de criminalidade, índice de roubo, e assim, a gente dança conforme a música. Então você conhece, cara, tudo bem. Às vezes o cara era traficante. Aí você ia lá cumprimentar o cara estava sem farda, o cara era policial. Aí você ia ali conversava com o cara, era ladrão. Então eu tive uma lanchonete, que era o pico da época da noite deles, né, que eu trabalhava a madrugada inteira. Então, infelizmente, eu tive que ter muito acesso às pessoas, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui meio antissocialzão. Aí, quando eu adquiri o primeiro comércio, eu me senti na obrigação, e fui obrigado, até para atender o público, de ser solista. Uma noite, engoli sapo por causa de um copo de pinga. Um policial que às vezes estava de folga ia lá tirar a guarda, ele falava da guarda para mim, que hoje eu estou aqui para beber. Um traficante que chegava lá e escondia lá alguma coisa. Infelizmente, a gente está ali na área periférica. Essa dinâmica, o senhor vai fazendo o seu ciclo ali. Sim, trabalhando. Sem nada. Falar, o cara do crime. Não, eu conheci o João Maria, falei, porque faz parte, é o métier da gente. Só que assim, é que eu comentei. Qual que é o meu vício? Cigarro. Eu não tenho outro vício, eu nunca fui aberto. Socialmente, quando bebia. Aí, quando a Vanessa começou nesse trâmite de tal, aí eu até para incentivar, falei, não, melhor não beber. Então, eu evitava. Mas não vou dizer, não, de vez em quando a gente tomava, mas para beber, para cair, para tropicar, para perder a razão e para perder o sentido, nunca. Graças a Deus. E o senhor tinha comércio ali naquela região? Tive. Isso que eu estava comentando, pessoal. Eu tive a lanchonete, que foi a primeira. Depois eu tive o Lava Rápido, Toca da Raposa, era o nome do Lava Rápido, o bar se chamava Bar dos Amigos. Tive uma gráfica junto com a minha irmã, chamava-se Ilgraf, Artes Gráficas. E tive o Madrugada Comércio de Peças Novas, Usadas e Recondicionadas, que foi o último comércio agora que teve lá.
E foi isso que eu fiquei 17 anos nessa loja. 17 anos? 17 anos. Mesmo lugar. No mesmo local constituído, comecei pagando aluguel numa parte, depois de 17 anos tive sociedade, e aí nesse depois do tempo eu adquiri uma parte do lado, que é um terreno que ficou lá, que na época o rapaz tinha comprado a posse, aí peguei onde foi feito um salãozinho hoje, que é o que fica hoje, já foi tudo saqueado, que encostaram o caminhão lá, levaram todas as peças, era um ramo de desmanche, né, e falam que é um comércio de autopeças, novas usadas e recondicionadas. Então, era madrugada, comércio de peça. Aí eu falei, o cara é desmancheira, e tal. Mas assim, acho que a senhora, como amigo de advogado, um excelentíssimo juiz também, até que sabe, eu não tenho um artigo 180. 180 no Código Penal é receptação. Então. E só para que fique claro, então, aí... Posso pegar mais água, doutor? Esse comércio que você... Esse último. Tinha há 17 anos, ele tratava em relação a peças. Peças de carro. Comprava carro de leilão, comprava carro usado, comprava carro com multa. Comprava carro roubado? Não comprava. Comprava carro com multa, né? Às vezes o cara vinha com o carro cheio de multa lá e falava, esse carro tá cheio de multa. Lógico que era errado, né? Porque o cara não ia pagar o Detran, mas aí tava o carro no nome dele, eu falava, o problema é seu. Aí eu vendia essa peça mesmo. Fora disso, normal. Aí vendia muito, aí parei. Aí comecei só com peça nova. Aí eu tenho 5 fornecedores que na época eram lendários. Meu contador, 30 anos comigo. Pô, mas como é que você tem 30 anos de contador, seu mentiroso? Se você estava só 17 anos. Ele já me acompanhava desde a época do Lava Rápido. Ele já me acompanhava desde a época do Lava Rápido. E, enquanto isso, Paulo, vamos... Não, a senhora estava falando do comércio, então eu falei para a senhora. Como é que eu mostro para as pessoas terem uma visão de onde quer o seu comércio e para te ajudar Fica tranquilo, Deus do início, a esclarecer aí. Quando eu vim preso, quando eu conheci o doutor Renato, Sua Excelência, eu pedi que eu não precisava de advogado, não. Aí o doutor Renato sabe disso. Eu falei, não tem como eu mesmo, né, me defender, mostrar a verdade, mostrar a real, porque eu não sei mentir. Entendeu? Essa é a questão. E, desculpa, a senhora vai ouvir, porque ela já sabe o que eu vou falar, que não foi combinado, mas ela sabe que eu sou bem transparente. Tem alguns que são pagos para mentir para você. Entendeu? Então, os que foram lá no presídio, muitas das vezes, eles mentiam para mim porque eu pagava para eles mentir para mim. Entendeu? Então, é que nem você ter uma mulher ou ter um amante e você patrocinar tudo e ela deitar com você na frente e falar que te amo, mas na realidade eu te amo. Então, advogados, não número nenhum aqui, não, estou falando das minhas 3 ali. É para isso. Só que eu não preciso deles. Eu não quero isso. Só que eu sou obrigado a ter advogado. Então, o que eu quero provar para todo mundo, além de mais nada, é assim, estão comigo 2 meses, tá? Foi os 2 meses. Em momento nenhum, eu quis fazer desse plenário um circo, nenhuma chincana. Porque eu não estou aqui para isso e eu respeito a autoridade que está aqui e todas as outras que estão aqui. Só que foi narrado isso. Porque não foi o Paulo adiado. E essa questão agora, de adiamento público, não era pelo fato de eu querer correr, eu querer estar aqui falando um pouco para vocês de quem realmente é o Paulo. Porque vocês creio que realmente o processo é muito vago. Vocês estão vendo o que vocês estão vendo agora. Porque veio o defensor, veio o acusador, veio não sei o quê, veio no papel. Mas é o que eu estou falando. Nitidamente, passa aí naquela tela ali, onde não vai fazer essa barbárie. Ou que eu desafiei de primórdio. Qualquer uma dessas pessoas que me conhece, que me coloque qualquer vínculo, mas um fio de cabelo de ser, só um fio, não precisa ser mais difícil, porque cabelo tem um pouquinho ainda, só que agora eu vou ter que rapar. Né? Mas o que acontece? Eu tinha algum vínculo com o seu João, com a minha amiga, com o Rafael, se eu tive alguma desavença, se algum dia eu fui na porta da casa deles, se eu teria esse motivo de abrir a porta da minha casa, que é isso? Aonde? Aonde um bicho grilo que nem eu, que, sabe, parece um piado, eu ia na porta da minha casa, da minha residência, onde estava lá os meus filhos, eu ia cometer uma barbaridade assim, que intuito? Porque simplesmente o rapaz foi lá para conversar comigo porque ele queria pedir a mão da minha filha em namoro. Eu tenho 4, Isabela, Vinícius, Tadeu e Matheus. Eu tenho um filho de 25 anos, que é a coisa mais linda. Tenho um outro também que acho que nem sabe que é namorar. A Isabela, pelo pouco que eu vi faz um tempo que eu não vejo, é uma mulher linda também. Mas por que motivo? E principalmente pelo fato de ser quem era. Mas porque ele era ator de televisão? Não, nada a ver. Porque ele era isso? Não, nunca me chegou essas informações. E se tivesse chegado, eu não ia, né? Ô, Xará, chega aí, senta aqui, vamos conversar com o sogro. Não, eu ia querer saber realmente qual que seriam as intenções dele. Mas em nenhum momento tomar esse tipo de atitude. Entendeu? Com essa barbárie. Então, assim, só que era o que realmente todos queriam,
respeitando vocês sete que estão aí, os demais, para mim, tá tranquilo. Não tenho medo da forca, não. Agora, com vocês, o que eu quero deixar claro é que procure isso para mim, olha direitinho, processo, analise, entendeu? Veja aqui que fato tem, que fato não tem. Ah, porque o Paulo foi isso, Paulo foi... Não, presta bem atenção. O julgamento aqui hoje não é do Paulo, dono de desmanche, não é do Paulo que é amante, não é do Paulo que é feio, não é do Paulo que fala torto, não é do Paulo que foi isso, é do Paulo que foi aquilo, dos outros nada, não. E o julgamento aqui hoje não é o que a televisão falou, é o que está lá, naquele papel. 3 pessoas que morreram, 3 inocentes. Entendeu? Só isso. Então, nisso que eu peço que você se apegue e mais nada. Paulo, como é que era a sua rotina na época dos fatos? Doutora, a minha rotina, ela sempre foi, como é que eu posso falar, quando você é sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. Não tinha, como se ela mais... Tinha mudança na rotina? Não, normal, minha rotina normal. Minha casa, onde eu morava com a Maria Quitéria e o Vinícius e o Matheus, a casa da Vanessa, quando ela foi para lá, que era na parte de trás da loja, porque ela nunca morou ali por muito tempo, tá? Aliás, ela não morava lá há muito tempo. Ela morou ali, ela ali foi como ela mesma disse. Ali eu coloquei ela lá e falei, ó, você se ajeita, ou você se ajeita, ou você se ajeita. Então ali, era da minha casa, que era na Jardim Palmares, descendo a Sabará, que era atrás da minha loja, a casa da Vanessa, a casa da minha mãe, que é na rua Pontes de Moraes. Isso só está falando onde eu circulava, o meu cotidiano. O bar do Gordinho, onde eu ia jogar um bilhar de vez em quando, aí às vezes eu tomava aquela de frente no tio Lava Rápido, entendeu? E era assim, eu não saía dali. Comprava, a minha feira era feita ali, o meu carro era abastecido ali, o meu pão era comprado ali, o meu açougue era feito ali, o meu cigarro. Então, assim, eu sempre fui muito fiel ao comércio do bairro. Saí, eu nunca fui muito... Shopping Interlagos, que é do lado, que as crianças gostavam de ir. Eu também evitava, uma coisa que eu errei muito, eu evitava de repente, estar no mesmo circuito de uma da outra. Isso é, mas é um problema familiar, então isso eu também não quero estar expondo muito, entendeu? Mas era rotineiro, o meu dia a dia era rotineiro, não mudava muita coisa, não. Era difícil. A relação com a vizinhança era boa? Não, é como eu falei, eu nunca fui um cara legal. Legal que eu digo assim, muito socialzão, né? Ah, é bom dia e tal. Não, sempre fui um cara respeitoso. Então, ali, na parte da loja, naquela região onde mora minha mãe, morava minha mãe, morava a Vanessa, já vinha por ali, como eu falei anteriormente, se o cachorro balançasse o rabo, aparecia Paulo lá. Minha mãe falava, você até os cachorros conhecem o rabo. E aonde eu morava com o Matheus e a Maria Quitéria, era recém, né? Porque a gente tinha vindo do Iguaçu, era uma casa que ela herdou da mãe dela. Então, o que acontece? Ali era o vizinho da frente, que eu conheci um senhorzinho, que é português, que mora lá há muitos anos, que quando eu fui para lá ele já morava. Um vizinho na rua, na parte de baixo, o meu vizinho lateral de baixo eu não conhecia, o meu vizinho tal. E também assim, viu, senhores? Eu nunca fui negócio de vizinha nem nada, mas não é porque não querer. É da minha personalidade. Eu não gostava de perturbar ninguém, não. Se fosse até minha casa, seria bem recepcionado. Agora tinha assim, o Eduardo, que é o Eduardo da pizzaria, o Vanderlei, que eu conheci através do Eduardo, através do Vanderlei. Então ali existia uma rotinazinha assim, eu só falo que eu me lembro. Ia na pizzaria, tomava uma cervejinha, uma pizzazinha, comprava pizza para os meus filhos, que era mais o meu tipo de amizade. Vanderlei, Eduardo, e anteriormente o senhor Donizete, mais conhecido como Batata, que foi algum por ela, o Donizete, que é uma pessoa do bem também. Então, assim, não tinha muito. Era ali, aquele pedacinho ali. Não saía viajar, algumas vezes eu viajei, quando foi preciso, mas era ali, meu dia a dia era ali. Casa, minha mãe, Vanessa, sacolão, mercado, açougue, bar do Gordinho, e era isso aí. Casa do Batata, pizzaria do Eduardo, tudo isso. Era meu dia de mercado, aquilo ali. Correndo, a minha loja, né, exclusivamente a minha loja, aí comercialmente aí, durante o dia das 8 da manhã até as 6 da tarde, assim, era o meu métier. Paulo, embora o senhor falou que não quer em alguns assuntos, mas toda a denúncia ela se baseou na sua personalidade. Essa aqui que vocês estão vendo. São palavras que estão lá e que não são novidades, né, a ninguém. É violento, não. É possessivo, é machista. Aí é outro tipo de personalidade. Essa é o quadro. São termos da denúncia. Então, a gente precisa esclarecer algumas questões pessoais, familiares, como é que era essa dinâmica, tá? Então, como é que era a sua relação com a Vanessa? Eu descrevi isso no início. Quando eu conheci a Vanessa, isso anos 2000, eu acredito que tudo pela idade da Isabela. A Isabela acho que é de 2000.
Então, quando ela ficou grávida, isso é 99, 2000. Quando eu conheci a Vanessa, não tinha relacionamento. Não era um relacionamento, foi um flerte. A gente se curtiu, né? Pode-se dizer o português, claro, a gente se curtiu, olhou. Um garçom infeliz, que entre aspas, né, que era meu amigo, que era o Tonhão, a Vanessa estava indo embora. Aí o Tonhão falou, patrão, dá uma carona e tal. Falei, bicho, carona. Aí ele falou, pô, 3 horas da manhã, a menina tá indo embora, salto, bico de... Como é que chama esse salto que vocês usam aí? Bico, não, bico, não sei como é que chama, tem um nome, ele fala 7 bico, como é que chama? Que é bicudinho no fundo? Ah, coloca esse aí que você tá no pé, como é que chama? Não sei. Não, isso daqui, pelo amor de Deus. Oi? Escarpã? Só que não era Escarpã, não, era outro nome. Aí o moço, ela estava toda social, e ela subiu. E ali é periferia. Como eu falei com a senhora, é uma área periférica. Aí o meu garçom falou, pô, vai deixar ir embora assim e tal. Aí eu, solidário, dei uma carona, e foi de pronto. Dei uma carona, deixei ela na porta da casa dela, voltei, ó, brigaram e tal. E ela ficou frequentando lá. Chamou atenção, parecia bonito. Realmente, não é descartando. Eu nunca gostei de... Quando eu era solteiro, eu sempre me relacionei com pessoas que me apetecessem e tal. Mas a Vanessa, na minha, não era feia, assim como a Maria Clara também sempre foi linda, sabe? Sempre foi, no meu entendimento, né? Cada um gosta de feijão, outro gosta de arroz, diz quem olha acha que é feia. A senhora, pelo menos, eu acho que é bem bonita. Tá? Nos relatos, que também não é novidade do senhor, e eu quero que, se o senhor dê sobre os fatos e a oportunidade de falar, tanto a Vanessa quanto a Isabela, elas relatam que as agressões eram frequentes. Sim. Agressões de quebrar costela, nariz, bater com facão. E tem até um episódio que elas tiveram que ir à praia para meio que mascarar ali uma agressão mais violenta que teve. Como é que... O que o senhor diz em relação a isso? Mas quem relata isso? A Vanessa, a Isabela? As duas relatam a mesma história? A mesma história, as duas relatam? Ela falou que... Então, elas falaram para a senhora, como a senhora está dizendo, que existiam situações onde teve espancamento, facão, em cárcere, em praia, tipo assim, se afastaram. Não, cárcere não. E a narrativa da Isabela, tá, Paulo? Que ela se recorda da mãe dela chegar tão machucada em casa, e ela, na época ela não entendia o porquê, mas que depois ela foi entender melhor qual foi a motivação de que ela foi levada à praia, a família foi levada à praia, mas que a intenção, segundo ela entendeu, quando cresceu, era mascarar aquelas agressões, porque a mãe estava machucada, com o olho roxo, com as costas machucadas, enfim, e fora as outras agressões que elas narraram neste caso, certo? E... Isso a Isabela, ela relata quantos anos ela tinha? Quando ela era bem pequena. Mas bem pequena, o que é bem pequeno? Porque às vezes a pessoa é baixinha, é bem pequena, eu digo a idade. Para saber distinguir o que é certo e o que é errado e saber se realmente a recíproca é verdadeira. Porque eu contar uma coisa é uma versão. Mas o que o senhor tem? Não, da minha parte, eu posso dizer para a senhora e para todos que estão presentes aqui, para quem quiser ouvir, tá aí. Ah, você nunca brigou com a Vanessa. Ah, você sempre foi um marido exemplar. Lógico que não. Lógico que não. Mas espancar, chegar na audácia de falar que eu peguei facão, eu coloquei... Uma coisa eu já falo que vai a mentira. Uma coisa eu já vou falar que vai a mentira. Quem quiser, porra atrás, depois de saber. Eu não tenho um parentesco com praia. Eu tenho um amigo hoje, nessa data específica, se ele já não morreu, que morava na Praia Grande, isso de, tá? Que sim, eu estou muito fora de tempo, eu sei que nós estamos no ano 2025, vai dar hora certinho, fica tranquilo, é 2025, entendeu? Então o que acontece? Então vamos colocar 99, 2009, 2019, vamos te colocar no ano de 2015. Então, 2015, a Isabela tinha 15 anos. Isabela tinha 15 anos, se ela é de 2000, ela tinha 15 anos. Eu creio, não é com toda a aptidão, eu não posso garantir plenamente, porque eu sei que eu comi salsicha ontem, inclusive o governo está judiando, só mandando salsicha, eu comi ontem, você lembra? 2015, foi quando a gente teve em visita nesse meu amigo, que é o único que eu tenho na praia, hoje a minha irmã acho que comprou alguma coisa para lá, mas também não sei se eu estou preso, que tenho contato lá. Eu nunca aluguei apartamento na praia, eu nunca fui pra praia, beira de praia, comer farofa. E essa situação, a Isabela tinha uns 15 anos. 15 anos, então só tá falando pra mim que ela não lembra. E outra, o amigo que eu tenho lá, jamais ele aceitaria uma situação dessa dentro da casa dele. Agora, outra questão, ela sim, hoje ela tem
Não sei se ainda nesse momento, como eu estou relatando, eu estou colocando 2019, tá? Que era o tempo que eu estava na rua. Então, assim, hoje, eu sei que parece que tem uma irmã dela, que inclusive foi casada com o meu primeiro sócio da minha loja, tá? Que foi o Vicenzo. Foi inclusive quem apresentou o Vicenzo para a irmã da Vanessa, foi a própria Vanessa que trabalhava. Eles têm alguma coisa na praia. Mas essa parte, eu ter espancado, surra de facão, foi isso que a senhora falou, e ter colocado, levado para a praia, e a Isabela com 15 anos, costela quebrada, nariz quebrado. É assim, eu acho que conto de fada tem 20, conto da carochinha. Eu, particular, ó, eu tenho uma cicatriz aqui na boca. Sabe o que é aqui? Essa aqui foi um pó que ela tacou na minha cara. Ela tacou e fez um hospital. Teve algumas situações nesse dia. Agora, de chegar nesse extremo de pancada, bater bom assim, ó. 2 relacionamentos. Eu não sei, eu não estava presente, eu fiz questão de não estar. Teve 2 relatos aqui, né? Eu acho que isso. Então, eu vivi com uma e vivi com a outra. Teve outras pessoas que a senhora muito bem sabe disso, Excelência, mais uma vez eu peço desculpa, a senhora muito bem sabe disso, a senhora mais ainda, a senhora também, tá, a senhora tá a par das testemunhas que, infelizmente, pela lei, que eu sei que não me coube, de poder estar trazendo para cá, para estar me favorecendo na situação, como que eu era como pai, como que eu era como filho, como que era... Ah, mas você queria trazer o que aqui? Eu queria trazer uma história, que é essa história que o senhor está falando. O Paulo lá na rua. Cadê o Raulino, que foi meu caseiro durante 20 anos? Raulino, eu sou José Aline. Parece que ele não veio, né? Na primeira audiência, e agora parece que deixou de lá. A minha sobrinha Caroline, que eu pedi que ela não viesse. Muitas das testemunhas que queriam estar aqui com vocês, e passar realmente, responder as perguntas dos senhores e das senhoras, não vieram. Mas não vieram por quê? Como eu também não queria estar aqui agora falando com vocês. Mas eu, da minha parte, eu sou o Paulo, eu sou o Cupertino, então eu estou garantido, estou preso. Vou me matar na cadeia, não vai? A gente está garantido, por enquanto. Na rua eu sei que vai ser difícil. Então, o que acontece? Eu queria muitas pessoas aqui para do meu favor, para dizer a minha pessoa quem eu falo. Mas, infelizmente, as pessoas estão com medo. Quando eu confirmo nisso. Aparecendo, isso aqui vai aparecer. Ou se não vai, espera Deus e ao silêncio do seu juiz que não deu o segredo de justiça dessa vez, mas da outra vez existia. Desculpa a expressão, de novo, que não é grotesco e também não é desrespeito a vocês, mas é um homem que está falando aqui, então esse é o meu vocabulário, como a senhora mesmo perguntou. Eu não posso ser condenado pela minha personalidade, então a minha personalidade é essa. Se você tiver que me condenar pela minha personalidade, isso eu estou disposto. Mas eu não fiz nada com a minha personalidade, simplesmente eu sou verdadeiro. Eu não sou uma máscara, eu não sou um coringa, eu não sou um bato, eu sou um Paulo. Então, voltando ao que a senhora perguntou, o que acontece? Nessa época, eu não tinha, eu não me lembro de ter quebrado um braço da Vanessa, de ter quebrado... Pode dizer que ter peleca no pé da orelha, às vezes pode ter acontecido, como da parte dela também comigo. Por quê? Mas ressaltando, pera um pouquinho. Nessa parte foi quando ela começou a beber. E quando ela começou a beber, exagerada, enrosca a língua, cadê? Enrosca muito a língua, você não fala tanto, igual eu estou falando agora na cadeira, você tem que estar quieto, então enrosca. Então, exageradamente, aí a gente tinha um conflito. E a própria Isabela, se ela estiver presente, que eu não sei se está presente, mas ela deve estar ouvindo, e se ela voltar aqui, a senhora pode perguntar isso para ela, se ela não perguntou, ela era minha aliada. De que forma que a Isabela era minha aliada? Dentro de casa. Porque quando eu chegava em casa, inclusive nesse fatídico do domingo, é fatídico que fala? Nesse dia específico do domingo, quando eu cheguei, a mãe estava na cama, estateirada, que eu percebi nitidamente que ela estava embriagada, porque eu já conhecia, era 20 anos de convivência com uma pessoa, então você bateu o olho de longe, não sabe nem sentir o cheiro. É só de olhar para a cara, já sabe se presta ou não. Entendeu? Então essa é a grande questão. Então quando eu vi ela de longe, eu já vi... E a minha Isabela era minha aliada. Porque quando eu chegava em casa que eu vi Isabela, vou levantar só a partezinha aqui, doutor. Quando eu chegava em casa, eu falei, Isabela, acha. Ai, pai, minha mãe vai brigar comigo depois. A minha mãe vai me pegar depois. Ela não se importa. Não, ela escondia numa garrafa de Coca-Cola. Ela me dava um gato que eu falava assim, nesse ponto, é artista. Não sei se ela é alcoólatra, mas nesse ponto era artista. Por quê? Porque foi aonde eu comecei a cortar. Eu já não deixava dinheiro, eu já não deixava o cartão de crédito, eu já não depositava dinheiro na conta dela, além de se ressaltando que ela sempre trabalhou. Parece que trabalhou em shopping, trabalhou em loja de marca, trabalhou em casa de ração, sempre trabalhou. Mas eu, particularmente, eu nunca peguei o lerite dela.
Entendeu? Então, esse tipo de conflito, de discussão, que é onde a senhora perguntou, existiu. Mas eu cheguei no ponto, doutora, até pelos meus filhos, entendeu? Até pelos meus filhos, que eu comecei a lavar a mão. Eu chegava, ela estava muito para lá, aí eu olhava para a Isabela e falava, Isabela, acha. A Isabela, pai, mas depois ela vai brigar comigo, depois que o senhor foi embora. Eu falei, não importa, acha. Aí a Vanessa vinha com a garrafa de Coca-Cola, um refil de Coca-Cola, e trazia para mim. Aí eu cheirava a vodka, ela vou tomar uma vodka chamada Balalaica. Conhece Balalaica? Uma vodka mais chinfrinha que existe. Mas tudo bem, era o que ela tinha, né, para consumir, ela tomava. Aí eu jogava fora. Então, voltando ao que a senhora perguntou em questão de discussões verbais e tal, aí quando ela percebia que eu jogava fora aquilo ali, ela me falava, que você não me dá nada, você está fazendo, então eu falei, meu, com certeza é a parte do dinheiro que eu estou colocando dentro de casa. Você está desviando de alguma coisa para comprar espelho. Na época ela estava desempregado, de repente perdeu o emprego até algumas vezes. Mas assim, doutora, de novo, eu ressalto, eu não vim aqui para falar mal da Vanessa, eu não vim aqui para falar mal da Isabela, eu não vim aqui para falar mal de ninguém. O que a senhora falou que a senhora tinha conversado comigo, né, referente a algumas perguntas, mas com toda sinceridade, vamos ser sinceros, um para com o outro, para todos que estão ouvindo aqui. Eu não me lembro de alguma coisa que a senhora falou aí. Inclusive, essa pergunta que a senhora está me fazendo, eu não me recordo que a senhora tenha me endossado a dizer para mim que a senhora ia me fazer essa pergunta, porque eu não tive um... Qual pergunta? Essa que a senhora está fazendo, não, essa que a senhora está fazendo em questão de agressão, que para mim não me importa responder, vou responder a hora que for preciso, mas assim, não teve esse bate-bola. A gente teve esse bate-bola. Mas, Paulo, se você não... Não, eu estou à vontade, eu gostaria até de responder os demais, mas eu sei que vai 20,50 e eu não estou cansado, entendeu? Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não quero. É só essa questão. E esse aqui, como eu falei para a senhora, é mais um desabafo, entendeu? Eu sei que eu já estou sentando aqui, já, sabe, cheião, é porque o clamor está ali, o set que tem que resolver na mão deles. Então, vamos na que é a lógica, não vamos que está ensaiado, porque assim, fica à vontade. Eu só quero que a senhora fale para todos. Eu ensaiei alguma coisa com a senhora? A senhora está, doutora Mira, a senhora está surpresa com o meu depoimento? Mas a senhora teve algum combinado comigo? Quanto tempo a senhora é meu advogado? Não. Quanto tempo a gente teve para desmembrar esse processo? Quantos pedidos que a senhora fez foi... A gente queria anular o júri? Que momento que a gente quis anular esse júri? Nem pelo contrário, eu estou pedindo todo dia, pelo amor de Deus, para isso acontecer logo. E agradeço o juiz de novo, porque na última vez que eu cheguei, estava parecendo... Então, um pouco melhor da relação, então, sua e da Isabela. Como é que então, era? Doutora, relação comigo e com a Isabela, vou colocar para o senhor. A Isabela é minha filha única de mulher. Tá? Mas eu tenho o Vinícius, tenho o Matheus e tenho o Tadeu, que é irmão da Isabela. O Vinícius e o Matheus moram com a Maria Quitéria. A Isabela e o Tadeu moravam com a Vanessa. Então, assim, relação de pai, normal, no meu entendimento. Errei muitas coisas, hoje eu posso dizer, porque quando a gente se estacionado automaticamente e obrigado, igual eu estou trancado, preso, eu sempre fui um homem livre, hoje estou preso, a gente tem muito tempo para pensar. Então a gente começa a refletir as merdas que a gente já fez na vida, a nossa ausência. Às vezes os pais acham que simplesmente é só comprar um vestido novo, que é só dar um dinheiro no shopping, que às vezes sentar com o filho do lado e falar, filho, senta aqui, vamos conversar o que está acontecendo, sabe? Levar para jogar uma bola. Eu tenho um filho de 25 anos, eu nunca joguei uma bola com ele. Eu nunca soltei um pipa com o meu filho. Isabela, a única coisa que ela fazia comigo quando eu estava deitado, que eu chegava lá, eu adormecia, ela colocava a bota no meu cabelo, passava batom na minha cara, colocava, quando eu levantava, eu estava toda maquiada. Mas falar aquela coisa, ai pai, por quê? Eu acho que no processo, ou em todos os estudos que vocês podem averiguar, até ela mesmo pode falar, a Isabela não tem uma foto comigo. Não só a Isabela, como nenhum filho meu. Então eu sempre fui um pai muito presente, mas automaticamente ausente. Então eu achava que eu tinha que dar o peixe. E hoje eu sei que não, eu tenho que dar a vara. Todos os pais têm aqui, não é você dar o que o filho quer, é você ensinar como ele adquirir aquilo ali. Então, em questão de intimidade, de ser um paizinho gostoso e maravilhoso, mentira. Eu não posso falar que eu fui um pai perfeito. Mas não foi só com a Isabela. Mas o senhor pagava os estudos? Doutora, eu era um caixa eletrônico, mas não que eu me opunha. Eu tinha o prazer, sempre tive o prazer de deixar filho meu nenhum depender de ninguém, seja quem fosse. Então, a Isabela, muito cedo, ela estudou no prézinho, pago, particular, se eu não me engano, acho que era borboletinha, alguma coisa, perua, que levava e buscava, se ressalta a senhora Solange, se tiver presente, pode falar sobre isso, levava, trazia, entendeu? E depois ela foi para esse outro colégio, onde ela ficou, acho que até agora, pode terminar, entendeu? Que era o Jean-Pierre, também pago. E inicialmente, isso não é mérito não, viu, senhores? Eu não estou me contando aqui que eu era o pai gostosão, não, estou dizendo que era a minha obrigação. Então, tudo isso que eu estou falando, que eu fazia com obrigação e fazia com orgulho, porque eram os meus filhos. Então, assim,
pagava escola, período escolar, convênio médico, isso no início até esses 15 anos aí. Aí quando deu essa pairada, aí veio a senhora Dilma Rousseff, aí o comércio deu uma estagnada, aí eu fiquei meio... Tá. E mesmo assim, chutando, tinha 4 funcionários, passei a ter 2, de 2 eu passei a ter 1, mas sempre agindo. Aí quando ela chegou a uma certa maturidade, que acho que foi mais ou menos nessa fase, ela se auto-programou. Ela falou, eu quero a minha alforria. E foi onde ela falou, eu posso ir para a escola de ônibus? E ela ia de perua, a perua custava, ela trazia todo dia na porta de carro. Eu posso ir de ônibus? Aí foi quando eu cogitei a Vanessa. Eu falei, Vanessa, e aí? Ela falou, Paulo, a Isabela já tá mocinha. E outra, por que você tá pagando R$ 360 na perua? Só para ela falar, mas não se esqueça que tem o Tadeu. E os dois estudavam no mesmo colégio, pago e tal, tudo certinho, bonitinho. Aí foi quando eu cheguei nela, falei, Isabela, com uma condição. Falei, com uma condição. Você vai sim de ônibus, mas o seu irmão vai com você. E o Tadeu é mais novo, né? Falei, o Tadeu vai com você. Ai, pai, mas o Tadeu... Né? A minha irmã nunca gosta de irmão, né? Você teve irmão? Você tem irmão? Sempre tem um pega, né? Aí, então, eu falei, não, é seu irmão. Então, hoje você é a tutora do seu irmão. E, ó, Xará, você obedece a sua irmã. E eu lembro com muita alegria, com muita satisfação. Não é que eu fui um pai perfeito, eu fui um pai, não vou nem falar feio, TD, como é que chama aquele nome feio? Eu fui sim, mas um pai que espancava, um pai que batia, um pai que fazia, um pai que deixava passar fome, ou um pai que deixava passar frio, não. E esse foi o meu erro. Porque hoje, nessas andanças pelo mundo aí fora, até mesmo no presídio, o filho ele não quer um tênis importado, ele não quer um Canon. Ele quer um quichute velho, ele quer uma bola furada, mas ele quer o pai do lado, agora o policial está aqui trabalhando, o filho de repente está em casa, o excelentíssimo juiz está aqui, os senhores jurados estão aqui, os senhores estão aqui. Quer dizer, o filho às vezes quer simplesmente um abraço. Então, nisso eu errei, doutor. Então, assim, esse foi o Paulo. Mas, sabe, sonhar que um filho meu, pai, Vanessa, um exemplo, até a própria Quitéria, Paulo, hoje eu não vou fazer janta. E às vezes eu estava na loja, estava trabalhando, eu tinha reunião de trabalho, eu estava jogando bola, estava fazendo coisa longe. Aí como é que faz? Liga para a pizzaria, que era até onde entrava de hora, liga na pizzaria. Paulo, e o senhor cobrava a Isabela em relação a estudos, a arrumar casa? Ó, a Isabela, em questão de escola, eu nunca tive dor de cabeça. Com a Isabela, não. Porque eu também... Mas incentivava ela a estudar. Não. Eu não vou falar para a senhora, não vou ser demagogo, não vou ser hipócrita, entendeu? De dizer que eu era aquele pai que falava assim, pega o caderno aí, vamos definir a lição. Porque eu, como ignorante, ou eu como um cara bruto, ou como um cara monstro, ou como um bicho, eu achava que aquilo era obrigação da mãe. Desculpa, senhoras, mulheres, tá? Mas eu achava que era obrigação da mãe. Eu já trabalhava, já fazia minha correria o dia inteiro, para se dizer assim. Então, eu não ia lá. Hoje eu sei que está errado. Quem dera hoje. Hoje, sabe o que acontece? O Matheus, quando pode, ele vai no presídio. Quando pode. Eu pego, ele gosta de desenhar. Eu tenho um orgulho, eu tenho um caderno que lá no presídio, inclusive, eu estou estudando. Para quem não sabe, me deram essa oportunidade lá. E o outro, eu queria trabalhar, mas não me deixaram, estou estudando. Então, calhou de vir esse caderno que a própria SAP destinou. E o meu orgulho hoje é quando o Matheus aparece, que demora muito, de eu falar para ele fazer um desenho, de eu mostrar o meu caderno da escola para o Matheus ver. E eu nunca peguei o caderno do Matheus para dar uma olhada, mas eu pagava a escola do Matheus, eu pagava a perua. Como assim da Isabela? Como assim do Tadeu? Então foi o que eu coloquei como exemplo do Paulo. Para quem está presente, para quem é pai, ou para quem pretende ser pai, ou para quem tem um filho adolescente, ou para quem tem um filho criança, não é o que o filho quer. Não é o que você pode dar. É a forma que você dá. Às vezes você vai comer um pão com ovo com o filho, mas você vai sentar no sofá, você vai com o pé em cima, você vai dar risada, você vai apertar ele, você vai beijar, você vai abraçar, você vai passar aquele momento que ele vai comer aquele pão com ovo com ele. Do que você levar ele no McDonald's e chegar para ele e falar, pega o melhor lanche aí, e pôr ele sentado na cadeira e você ficar aqui no celular. No WhatsApp. E aí o senhor tem nisso. Errei. Agora, assim, doeu a barriga, seja lá o que for, tá o pai lá. Então, nisso eu sempre fui presente. Então, nunca fui um pai ausente. Ausente sentimentalmente. E não foi com a Isabela, que a pergunta que a senhora me fez foi especificamente sobre a Isabela. Não foi com a Isabela. Errei pra cacete com o Vinícius, que é o meu primogênito. É um cara que, na época, ele me idolatrava. Tanto que a mãe me ligava e falava, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, mas por quê? Porque o Vinícius está o dia inteiro chamando você. Tô preocupado. Eu falei, eu tô aqui. Aí tinha o tal do Kinder Ovo. Seja o planeta Terra, seja... Eu morava no Embu-Guaçu nessa sítio, área de cima. Seja onde eu tivesse, 1, 2, 3 horas, eu procurava uma loja de conveniência, eu procurava um postinho, um botequinho na Vila Vintém, que tivesse o tal do Kinder Ovo, que eu colocava no carro, chegava lá, estava lá. A Isabela também.
Então, esse tipo de coisa, eu fui perdendo. Mas eu fui perdendo por causa do excesso, doutor. O que acontece? Eu tinha só o Vinícius. Então, para mim, estava tranquilo. A Quitéria sempre trabalhou, sempre foi independente, já tinha constituído alguma coisa, a gente estava pagando aluguel e estava junto. É um relacionamento que começou, graças a Deus, mas os dois correndo juntos. Aí, quando eu me envolvi com a Vanessa, o que aconteceu? Não era sentimento. Desculpa a expressão, mulheres e homens também que acharam que é machismo, mas não é. Foi falta de caráter mesmo, entendeu? Porque muita gente que erra dos homens, não é porque está faltando a comida em casa, é porque é sem vergonha mesmo. Nessa época foi o que aconteceu comigo, foi falta de caráter, entendeu? Eu fui um cara falta de caráter como mulher, porque eu não tinha falta de nada em casa. A Vanessa não tem culpa, eu fui me envolver. Só que quando ela falou para mim, que eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa, que essa história também não vai estar em xeque, que ela estava grávida, olha, eu me senti, então eu me senti na obrigação. Então, assim, eu batia uma bola de manhã e jogava a bola de noite. Era ping-pong. Então, para ser esse ping-pong, eu tinha que trabalhar pra caramba. Mas bem ou mal, diferente de uma grande maioria dos pais, não era cada 15 dias. Tava lá. E aqui essa água aqui é Prêmio Lindóia. É Prêmio Lindóia. Se a Isabela tomasse Parmalat, o Vinícius também tomava Parmalat. Se a Isabela tomasse Vigor, o Vinícius também tomava Vigor. Se a pizza que vendia na pizzaria do Eduardo fosse portuguesa, da Isabela 4 queijos, era a única coisa que vencia. Mas o preço era o mesmo que eu pagava. A fralda que a Isabela usava era a fralda da Mônica, o do Vinícius também. O leite que ela tomava, então, eu nunca fiz distinção. Mesmo... Os filhos que o senhor está citando são de famílias diferentes. Sim, mas é um nome de meus filhos. Não, é só para ficar claro, porque eu sei claramente o nome de cada um, mas os jurados... eu poderia nem falar, né? Porque se vamos colocar o nome dos meus filhos aí em xeque... Só para entender que o que o senhor dava para uma família, o senhor fazia pela outra. Sim, sim. Perfeito. E da parte da Isabela, uma coisa muito bonita que acontecia, a Isabela ela nunca se opôs. Ela nunca se opôs em conhecer os irmãos. Em conhecer tanto o Vinícius quanto o Matheus. Ela nunca se opôs, ela sempre quis. Mas a parte do Vinícius e do Matheus, eles tinham uma certa repúdia, mas não pelas crianças. Não tinha obrigação de aceitar. E eu concordo. E a Vanessa, como se diz, né? Amante, né? Eu não levo isso para ela, ela sempre uma pessoa muito boa. O que acontece? Ela falava na hora que você quiser trazer seus filhos aqui, mas eu não conseguia. Então, a única coisa que realmente eu não consegui, com tudo isso, fugir, doutor. Fui para o Paraguai, fui para Bolívia, fui para Cancún, fui para Nova York, nada. Mas a única coisa que realmente eu não consegui foi juntar os meus filhos. Então, isso me doía. Mas eu também não podia cobrar demais, eu tinha que respeitar. Principalmente porque eram adolescentes, que era o caso da Isabela. Porque a Isabela, 2019. Cálculo hoje de um presidiário, mas na época, a minha Isabela estava com 15, 16 anos, sempre foi uma menina garota, mas de ter privações, diferenciada, você trata melhor o Tadeu, não. A única coisa que tinha de diferencial é que um era menino e outro era menina. Então, assim, o Tadeu, eu beliscava a bunda dele. Vem cá, moleque, deixa eu beliscar sua bunda. Mas a Isabela não podia fazer isso. Só faltou que me falaram aí. Se eu tivesse alguma coisa com a Isabela, teve esse comentário. Não aqui no plenário, mas até isso. Palma para você, né? A bendita imprensa quis cogitar que eu tinha uma coisa para minha filha. Graças a Deus, além de me chamar de história, me chamar que eu era um péssimo pai, ela pelo menos disse que realmente não aconteceu nada. Só faltava isso para ajudar a mãe por tudo. Graças a Deus, então esse tipo de coisa nunca teve. Tanto que eu falei antes, nenhuma foto que a Isabela tem. Eu ficaria de tudo para ter uma foto com ela. Aí a senhora me perguntou qual que era o meu procedimento como pai, como demanda. O que eu fazia? Eu pegava muito no pé. Quem sabe, quem não sabe, eu não acredito. Eu comento isso com a senhora, eu não acredito. Eu, particularmente, como pessoa, como ser humano, zodíacos, signos. Né? Eu sou de 24 de agosto de 1970, então o signo de Virgem. Né? Aí diz que os virginianos é muito perfeccionista, gosta das coisinhas arrumadinhas, que não sei o que é mentira. Eu não sou assim, não sou bagunceiro, mas eu era esse tipo de pai. Então, se eu chegasse em casa, um exemplo, a pia estivesse transbordando de louça, o tanque estivesse transbordando de roupa, a casa estivesse toda largada, aí sim que existia uma cobrança. Isabela, vem cá, quem dorme aqui nessa cama? Ai, pai, mas filho, uma cama, a cama é sua, toalha molhada em cima da cama, ia no chuveiro, tá lá a calcinha pendurada no registro do chuveiro. Isabela, o que é isso aqui? Ai, pai, eu vou tirar. Aí dava jeito na hora que eu tirava. Isabela, vem comigo, vem, siga ali. Vamos lá para a cozinha. Eu chegava na cozinha, sentava, vamos lavar. Você lava, eu seco. Se eu seco, você lava. Certo. Aquele tipo de pai. O sargento. Mas não era no espancamento, na grosseria, não.
é assim. Não. Se não deu o copo aqui, ele não pega. Ele fala, ó, volta aqui para pegar. Não. Era assim. Diferente. Aí que tá. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, eu não era assim. Eu não deixava copo lá e não bagunçava. Não, eu entendi. Quando eu chegava, quando eu tinha chance, oportunidade de ir até a casa da polícia, seja lá na rural, seja na pedreira, ou seja lá no fundo da loja, como é ter reclamado, eu acho que o mínimo para qualquer um que estiver presente aqui, só os que têm empregado, que aí não tem condição de pagar porque faz o tipo de correria. Eu nunca tive empregado. Nem como mulher, nem como amante, nem como marido, nem como mãe. Eu sempre lavei as minhas coisas. Sempre... Só que assim, uma casa, o que mínimo que a gente tem que ter, por mais humilde que seja, é uma higiene, é uma organização. Agora, você chegar numa casa, tá? Uma calcinha pendurada no registro do chuveiro. A louça de pia até a tampa, até aquela borda verde. Você abrir o fogão, tem 5 panelas dentro, cada um com um tipo de óleo. Aí você vai na geladeira, você puxa onde você coloca as frutas lá, que é a gaveta, tem cebola já com plantação, nascendo outras. Batata com raiz. Sabe? O papagaio, o Jojo que estava lá, merda até o pescoço. E era totalmente diferente do que você via na casa da mas não era isso. Aí que tá. Eu queria que você chegasse assim. Então você vivia numa casa que era um castelo. Peraí. A Vanessa não estava trabalhando. A Isabela já tinha 15 para 16 anos. É menina. Desculpa de novo as mulheres. Mas eu venho de uma criação, não sendo machista, que eu não concordo, também nunca concordei, a mulher automaticamente está aqui na minha frente, inclusive tem 3, são independentes. Mas vem cá, você chega na sua casa, você larga tudo daquele. Então, eu cresci da seguinte forma, o homem trabalhava, como eu sempre trabalhei. Mas eu também não era saber de chegar em casa e cruzar o pé lá em cima lá e falar, põe minha comida, mulher, que eu cheguei, não, vou tirar meu sapato, não. Pelo contrário, eu ajudava. Só que uma pessoa que está o dia inteiro dentro de casa, que era o caso dela, tanto ela quanto a mãe. Aí, quando eu chegava, eu era obrigado a lavar louça, eu era obrigado a pôr roupa na máquina, eu era obrigado a pôr roupa no varal, e ainda era obrigado a tirar a calcinha pendurada no registro de chuveiro. Então, aí volta a parte do pai pegador. Opa, vem comigo, siga meus bons, Chapolin Colorado. Vem comigo. Eu ia falar, isso aqui é seu, Então, Tadeu, faz favor, vem cá, de quem é essa cama aqui? De quem é esses brinquedos que estão jogados? É do Paulo? É meu? Não, eu não tenho obrigação de pegar isso aqui, tenho obrigação de pegar você. Você sabe rezar? Não, então senta aqui, vamos rezar. Então, isso sim, eu falo um bom tempo, coloco para todo mundo. Eu fui um pai chato. Ser chato você querer o melhor para o seu filho? É chato você querer que seu filho cresça organizado? É chato você, uma moça, hoje uma senhora, chegar toda bonitona, toda maquiada, toda linda e maravilhosa, sou advogado, e na sua casa você deixar sua calcinha pendurada no registro? Então eu passava isso para ela como pai, e falava para ela, filha, lá no mundo lá fora é diferente. Se você casar amanhã depois com uma pessoa debaixo de 4 paredes, a conversa é outra. Então você não vai saber. E aí eu colocava até como exemplo, eu falava assim, dá uma olhada na sua mãe. Você quer ficar igual a sua mãe? Você quer ser dependente da sua mãe? Então um dos bordões mais usados que eu usava com a Isabela, sabe qual que era? Isabela, independência. Se forma. Isabela, sabe, pega a sua alforria para você não ficar aqui dependendo de mim e da sua mãe. Nunca teve proibição. Ai, meu pai me proibia. Ai, meu pai me colocava em casa. Meu, para com isso, cara. Sou um cara do mundo, doutora. Sou um cara que, sabe, não tenho distinção de cor, raça, sexo, nem nada. Fui comerciante a vida inteira. Qual o privilégio de que, lógico, ao vivo e a cores e a todo vapor para todo mundo que está ouvindo aqui. Se eu soubesse que a minha filha estava namorando com um drogado, ou estivesse namorando com um viciado, ou com um ladrão, ou com um pilantra, um safado, com certeza, automaticamente, eu nunca ia procurar saber onde que ela estava pisando. Mas eu nunca soube, eu nunca nem tive noção do que eu estou sendo acusado, tipo, de conhecer o rapaz, de conhecer a mãe. Eu nunca tive essa experiência. Agora, foi hoje, acho que foi hoje. Eu vi um álbum, senhores e senhoras, e todos que estão presentes, um álbum numa reportagem da Rede Globo. Hoje de manhã, antes de vir para o presídio, eu acordei às 4 horas da manhã, tomei um banho de ducha gelada, hein? Eu dei às 4 acordado. O que acontece? Eu vi um álbum de fotografia, a foto do rapaz, caras e poses e tal, e era um álbum. Eu não tive acesso a esse álbum. Eu nunca vi esse álbum. Onde que ela tirava essas fotos? Aí teve também, doutor, uma foto que ela tira numa festa junina no sábado. Essa festa junina do sábado foi na escola do Tadeu, que era no Senai. A mesma escola que eu registrei, que eu matriculei ele, que essa escola ela exige o quê? Que você seja comerciante, tenha CNPJ, ou você tenha algum contato, é uma coisa do Senai. Eu consegui a vaga para o Tadeu lá. Só que eles têm uma coisa que eles exigem, senão você perde a vaga. Toda
reunião de pais, tem que estar presente o pai e a mãe. E isso era o bordão. Eu tinha que estar presente. Então, nesse dia específico, no sábado, eu vou chegar nele aí eu vou parar, o que acontece? A Isabela foi nessa festa, junto com o Tadeu, a mãe Isabela. Quem patrocinou a ida da Isabela para a festa foi eu. Foi eu que patrocinei. Então, assim, o que a senhora me perguntou, eu vou falar, essas fotos, essas coisas, essa história do menino, eu não tinha noção. Se tivesse chegado até a mim, eu acho que, não é que, como eu coloquei no início, eu teria defendido eles. Entendeu? Infelizmente, esse é o meu crime, de eu ter sido omisso nisso aí. Não há mais, fala o que quiser, para mim, entendeu? Continua, pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta, porque, como eu disse, a denúncia inteira ela se baseia na sua personalidade. Infelizmente, eu digo assim, eu estou alterado, me perdoe, como já pedi licença para o juiz, me deu a plenitude de defesa, graças a Deus. Então, o que acontece? Infelizmente, a indagação, senhor, desculpa até a forma que está falando, mas eu não sou essa exaltidão por aqui. E outro, isso aqui não é um desafio nenhum de respeitar vocês, não, tá? É simplesmente saber que esse momento é um momento crucial. E como eu falei com a doutora, a senhorita fecha o ouvido, a calça me olhou, como que foi lá, mandou? Não tem negócio de 20 anos, 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, não, porque eu tenho 54 anos. Se acontecer de vocês me condenarem, que vocês tenham certeza absoluta que realmente eu, o Paulo, não é advogado nem promotor, nem advogado de defensor, é conscientemente, como pai, como mãe, como ser humano, e me colocar realmente na cena do crime, que sou eu, não vem com cadeia de 20 anos, 30 anos, não, que eu não quero, hein? Tem que ser chapuletado, porque é um triplo homicídio. Só que assim, doutora, não, deixa eu chegar nesse complemento. Eu sei que a senhora vai achar que eu estou me complicando, mas eu estou falando a realidade. Porque assim, a verdade seja dita. Porque, porra, não tem condição de ficar numa situação dessa aqui, como a senhora falou, de ficar brincando. Então, se eu estou falando dessa forma, é muito mais que eu estou querendo. Eu nem queria ir para o França. Você teve que falar no presídio para mim, não foi? Você queria ser meu advogado, não foi? Eu falo com você? Continua, doutor. Vai lá. Então, voltando à questão da denúncia em relação à sua possibilidade, o que o senhor se dá ao fato de a Isabela narrar tanto e a Vanessa também que o senhor era possessivo? Doutora, hoje assim, com toda a convicção, eu não posso falar muita coisa sobre a Isabela, porque eu não estou mais na vida dela, há 6 anos. Pelos relatos, que inclusive não foi pela parte da senhora, foi alguma coisa que a gente teve, um pouco de acesso que a gente tem no presídio, e algumas histórias que chegaram para mim via passarinho, que de primeira instância, quando aconteceu isso, um dia, a primeira coisa que fizeram, não sei de que parte que foi, se foi pessoas conhecidas ou não conhecidas, a parte familiar, não sei, eu também não estou aqui para acusar, porque eu não sei. Essa é a grande realidade, eu não sei. Abduziram a Isabela. Como que abduziram a Isabela? Tiraram a Isabela da mãe. Quem era a mãe? A Vanessa. A mãe sempre foi a mãe da Vanessa. A Isabela nunca dormiu longe de casa, a não ser na avó, a não ser na tia. A Isabela nunca teve aquela, vou na casa da minha amiguinha, só volto semana que vem. Ela nunca teve. Quando aconteceu esse fato, pegaram a Isabela. Isso eu fiquei sabendo até através de alguém que eu mandei dar uma investigada. Pegaram a Isabela. Tiraram ela da mãe, parece que ela ficou 3 dias ou 4 dias longe da mãe. Aí teve a situação da comoção, tudo que aconteceu e tal, e tal, e tal. Então, assim, de pronche, quando ela depois, ou quando ela falou aquele monte de coisa na televisão, e até mesmo na delegacia, quando ela deu o depoimento, foi, para mim, na toda a convicção, porque ela não me viu nada, entendeu? Ela foi induzida. Foi o cara mesmo e tal. Inclusive, eu comentei com a senhora sobre aquela situação que como propagou a situação no dia, que foi até um dos motivos que eu me afastei mais, que eu nunca vi uma coisa acontecer tão rápido, foi que nem colocar fogo num palheiro e pegar fogo. Aí o que acontece? Aí nessa questão, que a senhora me perguntou, então, por que a Isabela falou tantas essas coisas? Hoje ela não tem mais como voltar atrás. Hoje ela já tomou o bote. Hoje ela está na mão de quem tem que estar. Quem é advogado na vida da Isabela? A Isabela nunca tinha conhecido um advogado na vida dela. A Isabela nunca tinha conhecido nem um policial, só porque se passava de viatura. A Isabela tem os melhores advogados, né? Os melhores escritórios, todo mundo caiu para cima, aí levaram ela para o mundo de fantasia, aí levaram lá para o SBT, onde também o rapaz trabalhava, aí depois levaram ela para... Quer dizer, montaram aquele mundo de fantasia. Aí veio o pessoal da escola, que são realmente alguns amigos, que a gente é amigo, hoje eu sei que eu não tenho nenhum, a não ser Deus. Entendeu? Então, assim, isso é opinião minha. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu acredito que seja isso. Aí, quando ela viu que ela estava montada, aí começou com rede social, aí já começou a se transformar.
que também é direito dela, logicamente eu não quero uma filha enclausurada, se ela tem alguma coisa, se ela tá bonita, é mérito dela. E outra, né? Uma árvore ruim não produz frutos bons, né? Então eu sou um lixo, eu sou um cocô, eu sou um merda. Desculpa a expressão para a senhora e os senhores que estão presentes. Mas a minha filha deve ser também, porque ela saiu da mesma árvore. Então, assim, isso é bíblico, né? Uma árvore boa não constitui frutos ruins. Então, eu me considero uma árvore ruim, mas eu constituí frutos bons. E a Isabela é um desses frutos. Só que, assim, debaixo da minha casa e debaixo da minha lona, sempre a educação foi a educação verdadeira. Não mentir. Então, só que depois, nesse decorrer do tempo, e agora, com tudo isso que foi disparatado, aconteceu muita coisa que eu não sabia. Situações que eu falei que ela já namorava há muito tempo, que eu não ia proibir jamais. Não ia. Rafael, que era ator. Não. E aparentemente, eu não sei da história dele, também não estou aqui para defender ele, que eu não, infelizmente, eu não tive o privilégio de conhecer, nem o desprazer, porque eu não conheci. Aparentemente, seria uma boa pessoa. E era um garoto da idade do meu filho, Vinícius. Mas ela nunca chegou a comentar sobre doutora, nunca, mas ela estava gostando de alguém. Doutora, nunca existiu nada referente a comentário e tal. Por isso que eu falo para a senhora e falo para todo mundo que está ouvindo aqui. A senhora acabou de me fazer a pergunta. Por que a Isabela está falando tudo isso de você? Tanta coisa que eu já não sabia bem antes de acontecer isso. Tanta coisa, porque são coisas que já vinham acontecendo, que não é porque eu ia proibir. Muita coisa. E outras coisas que devem ter acontecido que eu não sei, que a senhora não sabe, que todo mundo não sabe. Entendeu? Antes dessa relação, assim, namorinho de adolescente, a Isabela nunca chegou ao seu ouvido, assim, pai, eu queria namorar, você não me deixa namorar. Doutora, a Isabela, é como eu coloquei para vocês ou aqui. Ou a Vanessa. É como eu coloquei para vocês aqui no início. A minha relação com a Isabela, agora na atualidade, em 2018, 2017, 2015, que nessa época foi quando a Vanessa descambelou, se alterou um pouco mais, que ela caiu lá, machucou o joelho, ficou na cama, a gente teve que tomar conta dela, que é uma outra história que eu não vou colocar aqui. A Isabela se aproximou muito de mim, mas em questão social, de resolver problema doméstico, de resolver problema de conta, de resolver problema interno. Então, ela na minha parceira, Isabela, é o seguinte, já viu o que está precisando, faz a relação de tudo, vai na despensa, vai na geladeira, vê tudo que está faltando, que eu não vou aí para não olhar para a cara da sua mãe. Minha mãe está daquele jeito. Então, faz a relação, mais tarde o pai passa aí, eu pego você, deixo você na porta do mercado, dou meu cartão, você entra, faz a compra, várias vezes, milhares de vezes. Deixava ela no dia, eu deixava ela no barateiro, falava, o pai está aqui do outro lado no barzinho, aqui tomando um café, jogando um bilhar. Quando você sair, você dá um alô pro pai. Então, assim, a minha relação tá uma questão de eu chegar em casa, onde está isso, não está aqui na parte do álcool mesmo, ela me falava. Então, chegar em mim e falar, pai, eu estou gostando de alguém, ou eu tenho pretensão de namorar com alguém, seria muito fácil, porque o nosso cotidiano era aberto, no teco-teco. Só que se isso já vinha acontecendo, creio eu, como eu disse, não é uma acusação, porque eu não participei, entendeu? O que acontece? Que tinha um conchave ali, entre ela e a mãe. Até nessa questão agora da acusação. Existia um conchave. Tipo assim, eu sei alguma coisa de você, fica na sua que eu não vou falar, eu também sei alguma coisa de você, fica na sua que eu não vou falar. Então, não estou acusando. É o que a senhora está me perguntando. Então, hoje eu não tenho como estar na rua. Na época que eu estava lá, que eu era um pai presente, todos os dias da minha vida eu estava lá, nem que fosse para tomar um cafezinho, mas eu abria aquela portinha, aquela grade para entrar para dentro, eu nunca vi nada de errado. Então, eu não soube nunca de namoro. Aí existe uma história, um tal de um telefone, que eu peguei um telefone, você não sabe alguma coisa disso? Elas comentaram em relação a isso. Aí eu falo assim, o juiz está aqui na minha frente, promotor, senhora, estou indo embora para casa, né, para o CDP de Guarulhos, que eu preciso também, né? Não sei até que hora a gente vai ficar aqui, mas é assim, eu faço questão, principalmente que para quem gosta de estar lá, garoto propaganda na televisão. A senhora mesmo, a doutora Miriam, a doutora Camila, por favor, a senhora pode até colocar isso se a senhora quiser. Procure em meus telefones, CPF 106 485 3824. Qual existe uma ligação da minha parte, Paulo, com o mesmo CPF para qualquer filho meu? Então, assim, a gente não tinha conexão de telefone. Eu nunca liguei para a Isabela, já começa por aí. Estou acabando de falar para a senhora. Eu faço esse desafio na frente do juiz, aqui no plenário de São Paulo, Barra Funda, frente de todo mundo que está querendo me influenciar. Eu desafio, vai lá e coloca lá na televisão. Ó, essa ligação aqui não existe, eu nunca liguei para filho meu. Quem tinha muitas ligações, a Vanessa que ligava para mim. Uma possessão dela que você está fazendo. Então, assim, o que a senhora perguntou agora, o porquê dela ter falado isso, o porquê dela estar falando esse tipo de coisa, eu acho que nesse momento ela está se achando, não como uma personalidade, que eu não sei da vida social dela lá fora, mas ela, português, ela deve estar com o rabo preso em alguma coisa, ou ela fez a merda e agora não tem como voltar atrás. Essa é a questão. Ela foi no barulho de alguém,
Alguém falou, não, foi seu pai mesmo, porque na época, é como eu falo para a senhora, eu quero um depoimento dela. Se tiver aí, alguém leu, porque eu não quis ouvir o depoimento dela. Inclusive, ela não quis que eu estivesse presente, né, para ouvir, porque eu acho que ela não tinha coragem de olhar para minha cara, entendeu? De olhar para a cara do pai dela e ver que ela está mentindo, entendeu? Agora, eu também não culpo ela. Porque no estágio que ela está, é bola para frente, doutora. O velho aguenta. Pode mandar no meu nome que eu aguento, não tem problema não. Só que assim, eu quero o melhor para ela. Então, nessa questão, de novo, ressaltando, eu não sei o porquê. Eu acho que ela foi induzida, abduzida, ela foi aliciada psicologicamente. E o mais um detalhe, viu? Teve um imbecil, que é imbecil, tá? Por mais que seja aqui, ó, é imbecil. Meu irmão comentou alguma coisa aí, quando no depoimento, que também não vem ao método de perguntar, porque eu não vou responder, que tinha um problema referente à família da família do seu João, né? Vamos me colocar só como Rafael, que eu sou João também, que eu tinha problema. Nunca tive assunto com meu irmão sobre isso. Então, já ressalto isso aí, adiantando até o que o senhor não está me perguntando, para quem queira me perguntar. Entendeu? Não existiu isso nunca. Infelizmente, eles não estão presentes para se defender, mas isso assim, não tinha nada, nunca existiu nada. Eu nunca conversei com meu irmão sobre nada, de filho meu nenhum. Então, voltando e finalizando, o senhor me perguntou o porquê que a Isabela fez isso. Eu não sei. Por que o Bolsonaro foi lá e falou que tomou a vacina e não tomou? Por que o Lula falou que tem só? Então, quer dizer, o ser humano é isso. É palpável que o que dá. Tem água gelada? Tem cerveja? Tem uísque? Não tem nada? Então, é palpável daquilo que dá. Então, a gente nessa conformando. Só que aqui não. Aqui é um homem. Um homem malgado, esmagado, calejado, sofrido, entendeu? Numa cadeia maldita, eu tô, entendeu? Mas tô segurando a minha macumba. Entendeu? Eu não vou pensar em me enforcar, me matar para dar força para inimigo, não. Porque Deus é maior na minha vida. É só isso. Então, como eu falei, quando eu encosto a cabeça no travesseiro, eu durmo. Por essa situação que eu estou sendo acusado, eu durmo. Por meus outros pecados, eu já não posso dizer mesmo. Vamos caminhar para o final de semana de paz, tranquilo, gente? Doutora, vai até onde você achar que é tranquilo, quer dizer, não é que eu me oponho. Eu quero respeitar a quem está presente e preservar quem está lá fora. Preservando a Isabela, preservando a Vanessa, preservando os meus filhos. Infelizmente, a minha mãe já falou, como a senhora sabe, é uma área periférica. Tá? A Pedreira, em questão de si, não é como qualquer uma outra, mas é área periférica. Então, assim, lá existe, sim, a lei do silêncio, tá? Para quem queira ou não queira. Existe, sim, alguém que tome conta. Então, não é a mesma política do Morumbi, de Belleville Hills, da Chácara Flora, que hoje também não está diferente, que está tendo vários índices de criminalidade, só que lá é a nata, é a raiz. Então, dependendo do que a senhora vai me perguntar, a senhora nem me pergunta, porque eu já deixei claro para a senhora. Eu não vou me omitir, eu simplesmente não vou responder. Porque se fosse para me responder, o que a senhora quer saber, e alguns aqui de repente quer saber, e alguns por direito teriam que saber, e seria da minha hombridade de falar, eu não vou colocar mais ninguém nisso. A única coisa que eu posso dizer para todos vocês é o que eu falei para a senhora no início, eu falei para você. Eu me omiti, eu podia ter resolvido isso aí. Eu podia, assim, ter pulado, como a gente fala na gíria, né? Porque na cadeia também a gente aprende alguma coisa, por mais que seja ruim. Eu não faço parte. Eu não tenho essa de querer dialeto de cadeia, meu dialeto é isso aqui. Mas assim, eu podia ter pulado, eu podia ter resolvido. Então isso eu me corro toda noite. Eu olho a carinha dele, eu olho a carinha do pai dele, eu falei, porra, eu queria ver. Peraí, pois eu não. Comigo, não é comigo. Então, dependendo se a senhora vai me perguntar, eu só vou falar para a senhora que eu não vou responder, eu vou responder, tá? O sábado, sim, pode falar. Que teve a festa junina. O senhor viu a família, a Vanessa, a Isabela, o Tadeu? O sábado não sai da minha memória. O sábado foi um dos dias que marcou bastante. Foi uma coisa simples, mas uma coisa que pesou bastante, e Deus foi muito bom comigo. Foi exatamente o seguinte: eu estava na loja, trabalhando na loja, minha loja tem um estacionamento, ele é recuado, e tem um muro que a parada vai sair do lado, e tem um muro e tem um ponto de ônibus. Nesse decorrer do tempo, eu estou guardando um mostruário. O mostruário era capô, pneu velho, as portas que ficavam na frente do para-choque, meu funcionário já tinha ido embora. Aí nisso me veio o Tadeu. Todos solicitando, porque o tempo foi solicitar. Ô pai, falei aí. Ó, eu tô indo na festa junina da minha mãe, Carisa, tá na minha escola. Eu falei, tá, Zé, chamava ele de Zé. Eu falei, tá, Zé, o que você quer? Né? Muito saudade, eu falei, pai, é o seguinte, a gente só tem o dinheiro para pagar a passagem de ida, que era no bilhete único. Então, o meu bilhete só dá para levar minha mãe, eu vou tentar passar por baixo da catraca, mesmo ele sendo maiorzinho, mas só que dá um jeitinho lá de passar, e a minha mãe vai. Eu falei, tá, filho, aí eu peguei, puxei a carteira, e, infelizmente, ou felizmente, nesse dia, praticamente, eu tinha feito algumas vendas na loja, só que 90% das vendas no cartão.
Eu não tinha entrado em espécie. Aí quando eu olhei, fracionei a minha carteira, eu tinha 20 reais. 2 notas de 10 reais, uma nota de 10 reais, 2 de 5. Mas foi de estampa. Eu me fui a mão na carteira, tirei os 20 reais e falei, bicho, tem vintão aqui. Tem vintão aqui. O pai tal, me deu um beijo. Aí eu peguei, me afastei quando eu falei a parte do estacionamento, porque o estacionamento era recuado, e estou conversando com ele aqui. Eu não estou vendo a Isabela nem a Vanessa no ponto de ônibus. Aí eu falei, mas vem cá, mas você vai com quem lá? Aí foi minha mãe, a Isa também está indo, que foi nesse dia que a senhora estava me perguntando, no sábado. Aí eu fui até a calçada, que dava recuo, e vi os dois. Aí a Isabela abraçada, eu não estava falando com a Vanessa, a Isabela abraçada com a mãe, aí, beijo, pra mim, eu dei 20 reais para ele. Aí meu pai tava, aí me deu um beijo, aí eu peguei, recuei a Vanessa com a cara de sempre, né, porque a gente já tinha mais ou menos quase um mês que a gente não estava se falando. A gente estava afastado realmente até de aula. Aí o que aconteceu? Ele foi embora. E eu voltei a fazer o que eu estava fazendo, guardar o meu monstro, guardar a loja, guardar os pneus, guardar as peças para comprar dentro para poder fechar a loja. Mas me deu uma coisa no coração. Eu falei, puta, caçada. Né? Aí valendo palavrãozinho no pensamento, falei, puta, o moleque vai para a escola, a festa junina. Só que lá tem uma pipoca, lá tem um cachorro quente, lá tem um refrigerante, lá tem uma pescaria, tem aquele coisa de festa junina que tem, né, nessas festinhas. Né? Eu falei, puta, meu filho, minha filha, vai chegar lá, vai olhar com os olhos e lamber a testa. Né? Vai estar vendo tudo aquilo ali sem poder. Aí, sabe, Deus, eu clamo milhões e milhões, não é que eu estou preso, não, porque Deus é o cara. A gente tem que pegar ele. Aí, do nada, veio um rapaz. Eu estava fechando a porta, aí o cara gritou, ô, Madruga! Um carro parado do outro lado. De frente a lá, Madruga fez assim com a mão. Aí veio o carro, todo mundo. Agora, espera aí, o motor de arranque velho debaixo do braço. Oh, salva eu, você sabe o que era, salva eu, né? Salva eu aí. Aí eu peguei e falei, o que foi? Porra, me ajuda aí, cara, o motor de arranque e tal do meu carro. Falei, bicho, R$250, a base de droga. Pô, mas só tenho 200 e tal, e tal. Falei, você vai pagar como? Em dinheiro ou em cartão? Aí ele falou, em dinheiro. Eu falei, então me dá isso aí, ó. Só que você vai deixar esse motor de arranque, você só vai pegar a garantia quando você me trouxer o outro. Era pronto. E peguei, coloquei a etiqueta, tomei os 200 dele. Fato, viu, excelência? Por favor, fato, que são situações que quero que quem tiver dúvida que averigüe. No mesmo instante, eu fechei a porta, catei o telefone, puf, liguei o telefone da Vanessa. Falei, ó, fala pro Tadeu que daqui a 10 minutos para ele sair na porta do Senai. Puf, desliguei o telefone, não quis nem papo com ela, porque eu tinha que ligar para ela. Aí, puf, fui lá rapidinho, desci, o Raul, que tem o pátio da loja lá atrás, desci, nem tranquei, só fechei a parte de venda, desci, subi na montanha, cheguei na porta do Senai, que era no Jardim Céu, parei o carro na porta, e a pouco ele me deu o Tadeu, ele enfiou a cabeça dentro da montanha, eu com uma nota de 50 no bolso. E foi o maior dia feliz da minha vida. Falei para ele, e a palavra que eu usei exatamente foi essa. Eu peguei na mão dele e falei, ó, pica o pau, xará, gasta tudo. Com você, com a Isabela, come, faz o que você... Ô, pai, você não vai entrar? Eu falei, não. Então, nesse sábado, eu fui, sim, até a porta do Senai, levar esses 50 reais, entendeu? E entreguei para ele. E ali eu não vi mais. A de lá você foi embora? Não. Aí eu peguei, voltei para a loja, aí eu fui terminar de fechar as coisas, organizar o caixa e tal, passei, eu tinha umas criação que eram umas galinhas que eu sempre adorei de cuidar lá atrás, aí fui terminar de limpar, o Raul acho que veio, mas eu não me recordo 100%, mas exatamente sobre as crianças e sobre a mãe desse sábado, foi o último dia que eu tive acesso no sábado. Aí eu fui, eles foram para a festa junina, não tive acesso, entendeu? Agora, no domingo, sim, no domingo eu tive lá, mas isso eu não vou falar, não. Aí esquece. Aí quem quiser perguntar, pode perguntar, isso eu não vou falar. Sobre o dia dos fatos? Não quer falar? Não. Eu não quero mudar a agenda para a televisão. Eu vou te perguntar uma coisa em relação ao dia dos fatos, mas não necessariamente aos fatos. Caso o senhor não queira responder. Então, vou tomar sua água aqui, viu? O senhor costumava parar o carro ao redor, ali nos quarteirões ao redor, nas ruas ao redor? A pergunta é se a senhora quer chegar. Eu vou falar para a senhora o seguinte: no dia, só adiantando para a senhora, eu passei de manhã, eu parei o carro de frente à casa, eu atravessei, não vou falar o que aconteceu antes, atravessei, peguei o Tadeu, fui até a feira, passei, fiz a feira, andei, tal, por mera coincidência, o carro parado aqui, a Isabela estava aqui, ó. A Praça Cuí, ela estava praticamente do meu lado, eu parei o carro aqui, ó. E isso eu fiquei sabendo depois, né? Eu parei o carro e a Isabela estava assim. Se eu tivesse atrás da Isabela, se eu tivesse correndo para a Isabela, só que eu olhar do lado. Aí eu fui na feira pro Tadeu e tal, passei na porta da casa da minha mãe não estava. Aí passei na padaria,
entrei na padaria para pegar pão, para pegar frios, o Tadeu veio comigo, isso tem até documentado. Aí subi, parei o carro na porta, aí já foi porta. Por que eu falo frente e porta? Porque quem vem da Alvarenga subindo, quem vem pela Sabará, quando eu vim de casa, eu vim pela Sabará, vem pela usina Piratininga, você sobe a estrada da Alvarenga. Então, subindo é direita. Para quem é condutor sabe que direita é calçada, é a parte que você para o automóvel. E voltando, é direita de novo, só que é a parte de quem desce. Então, quando eu voltei, retornei da feira, eu parei na porta da casa. E especificamente, onde estava parado o carro, que aparece, que a senhora até me mostrou, aparece as imagens do carro, que é ali onde eu parava meu carro. Quando eu descia, era ali. Quando eu subia, era de frente. Mas, era isso que o pessoal quer saber. Olha que dentro das conversas que nós tivemos, eu me recordo que o senhor falou parou um pouco mais afastado por conta da feira, de não, ali não tem não. Ali não, a senhora me entendeu errado. Não, até para esclarecer para todo mundo que está ouvindo a gente. Ali não existe feira, só se tem hoje. Não. Eu parei o carro de frente à casa. A senhora teve no local, acho que a doutora Mira, já viu isso? Tem um muro da Eletropaulo, que é um murão grandão, de frente à casa, entendeu? Um muro, volta aqui, desculpa a mão, mas volta aqui o muro, então um muro, eu parei o carro ali, porque quem sobe? Hoje parece que tem um ponto final de ônibus, que é de frente, é só atravessar a rua. E para quem desce, eu paro o carro ali, na porta da casa. Inclusive, a parte de baixo do terreno é a parte onde mora o Raulino, que é o pátio da loja. Então, tem bastante informação, né, Paulo? Então, em relação ao domingo, não tem nada a falar. A senhora quer chegar no quê nessa pergunta? Desculpa falar, por que a senhora está fazendo essa pergunta? Não, até para estar esclarecendo, né? Porque a senhora, como meio de advogado, a senhora está fazendo uma pergunta. Eu sei que a senhora vai ter outras... Eu quero saber se o senhor quer falar para esclarecer. Não, porque se é a questão do carro, de parar numa porta, a senhora tem que estar explicando por que a senhora está fazendo essa pergunta. Porque se eles forem me perguntar porque não vão, porque eu não quero responder, é simples e curto. A senhora tem que estar... Não, eu não estou enfatigando a senhora. Presta atenção, por favor. A senhora já me conhece, a senhora sabe como a gente vai a minha interpretação. A senhora está fazendo uma pergunta que, assim, eu parei o carro do lado de lá, eu parei o carro do lado de cá. Mas eles querem saber qual que é o intuito dessa pergunta. Ali é um procedimento normal. Então, assim, eu vou responder. Não existe, porque existe a narrativa que eu parei o carro do outro lado, na pista, que foi no intuito, estrategicamente, para fugir, para atirar. Isso aí eles nem vão ouvir, porque eu não vou falar, porque não tem nada a ver. Ali era rotina. Agora, especificamente o que a senhora quer dizer, eu já sei o que é, eu vou esclarecer para eles. Eu parei o carro ali onde eu parava todos os dias, e mais um detalhe, o Tadeu estava comigo, que foi o primeiro momento que eu parei descendo para ir da feira, eu parei, o Tadeu desce comigo, eu descarrego a feira, e do lado de lá, foi a hora que eu vim sozinho. E quando eu voltei da feira, eu parei o carro na borracharia, porque eu tinha esquecido alguma coisa lá que eu comentei com a senhora, que eu também não vou falar. Certo? Só que assim, o que a senhora tem que deixar claro aí? Que ali era rotina. Então, por quê? Aí que tá. Essa pergunta que ela quer fazer, entendeu? Para vocês depois. Cadê as imagens de eu chegando? Cadê as imagens de eu saindo? Cadê as imagens de eu no açaí tomando café? Ah, mas o dever... Não. Peraí. Essas imagens não são imagens do aparelho de DVR que foi roubado da minha loja. Entendeu? Essas imagens são as mesmas imagens que tem que ter aí, espero que tenha, deu de manhã cedo, porque o mesmo DVR que grava eu andando, eu correndo, é o mesmo DVR que no estabelecimento onde eu entrei de manhã cedo, eu tomei café, eu falei com o gerente, eu voltei, eu estacionei o carro, então tem que ter essas imagens. Então, se o meu procedimento estava alterado, como a senhora colocou, de a minha personalidade, indagando muito claro. Esse momento aqui, senhores, é muito difícil. Porque, estou lá, na selva de pedra, trancado, dormindo numa pedra de mármore, entendeu? Muitas vezes dormindo no chão, 4 horas da manhã tomando banho gelado, sem ar-condicionado, vindo num caminhão amarrado para cá, estou o dia inteiro lá embaixo na carcerária, os senhores policiais estão aqui, não tive nenhum deslocamento, não fui maltratado, não foi nada, eles fazem o que estão na medida do possível deles, só que não é fácil com um cara de 54 anos. Não tenho o auxílio do médico, não tenho nada, e tenho que estar aqui falando tudo o que eu tenho que falar para o promotor, eu sei que é tiro na queda, um outro advogado, uma outra situação, vocês também, que eu sei que estão hoje de casa, vocês, senhores jurados, vocês, estudantes, estão aqui. Então, essa indagação, porque é tipo assim, ou é agora ou é nunca. Porque eu estou guardando tudo isso, não o que eu estou falando, o que eu estou falando está vindo na realidade, isso já é fato. Mas guardando essas forças, e me desculpe o tom de voz, mas até para poupar isso daqui, eu não ia me sentir à vontade de estar aqui chupando esse microfone, então eu prefiro olhar para a cara de vocês, e mesmo não enxergando, e o meu tom de voz está um pouco alterado. Mas essa não é a minha personalidade, porque se fosse, eu não estaria no presídio.
Porque lá também a gente tem que andar. A gente ia na rua também, não era diferente. Era o Paulo, era o Paulinho, era o Madruga, era o cara. Era isso aí. Aí onde que está o assassino aqui? Então, voltando ao que a senhora perguntou para mim, a questão do carro é isso, era procedimento normal, mas não fica dando gasolina para esses caras não, entendeu? Depois, para o gasto. Sim, tá tranquilo. Qual que era a sua relação com o Vanderlei? Esse palavrão não pode falar, né, doutor juiz? Não pode, né? Não é aquele palavrão assim, bunda mole pode? De defesa, Paulo. Bunda mole pode? Pode falar. Bunda mole é assim, um bebezão, um molecão, como é que se fala? Moleque que soltou pipa no elevador, como é que é? Me ajuda aí. Cara que solta pipa no ventilador, no apartamento. Uma criação, um experimentador cirúrgico, um cara do bem. Meu amigo, ô Paulão. Essa aqui tá. Mas um cara do bem. Eu posso dizer com toda a convicção, o Paulo tem um lado dele meio carrancudo, mas o Vanderlei é um bebezão, é filho único, dona Vita, que espera a Deus que esteja viva, infelizmente, a gente sempre fala, pô, Paulo, um dia que uma das duas morrer, que era a dona Amélia e a dona Vita, a dona Amélia foi primeiro, e a dona Vita era um puta de um cara, e um cara que ele me considerava como irmão. Ele fosse dar um peido, ô Paulo, posso peidar aqui? Ô Paulo, tô comprando um pneu, ô Paulo, não sei o que, ô Paulo, meu namorado. Era isso, um amigão, que inclusive foi essa proximidade de vem aqui, me ajuda. Eu vou falar pra você, a gente só não dormia junto. Não, a gente só não dormia junto, porque eu sou hétero, né? Então ele também não sei o que queria. Eu acho que ele é meio bipolar, mas eu, particularmente, eu não deitava com ele. Mas o resto é o que você vai imaginar. Até cigarro de palha eu tinha que enrolar para ele. Meu irmão que chamava ele de bisturi, porque ele é instrumentador cirúrgico, então eu chamava ele de bisturi. Aí eu chamava ele de Shurek. Sabe o que ele me chamava? Olha o paixão. Ele me chamava de Hello Kitty, para me zoar. E aí, tá tudo bem? Então, quer dizer, perguntando quem era o Vanderlei na minha vida, uma pessoa amiga, um amigo mesmo, um pau pra toda obra. Não de coisa errada, mas tipo assim, beber uma cerveja, trocar uma ideia, sair e tal. Não tinha putaria porque era casado, né? Inclusive 2 vezes. Eu nunca tive relacionamento fora com ele, tá? Mas ele era solteiro, ele gostava de andar, gostava de viajar, gostava de curtir a vida, gostava de gastar. Não é isso, uma pessoa do bem. A gente teve um depoimento aqui, Sim. Que relatou que ele fazia ações sociais. Sim, aquele negócio me chamou algumas vezes, mas eu não ia não, que ele ia levar comida para os moradores de rua. Eu falava que eu não tinha esse espírito, por mais que eu seja essa casca meio carrancuda, mas eu não tinha esse espírito de chegar lá e levar. Eu até ajudava financeiramente, que ele me dava umas multas, Paulo, vai colaborar lá. Aí eu mandava em dinheiro, aí ele levava para a ONG, que é uma quando fala que não recebe nada, então no caso a instituição. Voluntário. Então, mas eu mesmo, particularmente, nunca fui entregar marmita com ele, não, porque eu não tinha coragem. Mas ele fazia isso sim. Ele era tipo Frei Damião, não gostava de fazer essa assistência social. O senhor sabe que ele é correto? Infelizmente, correto e injustiçado. É o que eu posso dizer. Injustiçado. Ele está como correto. É assim, ele caiu numa situação que foi conversada. Mas se a senhora quer entrar nessa parte, doutor, acho que não vai ser legal. Perfeito. E o Eduardo? Qual era a relação com o Eduardo? O Eduardo, quem me apresentou o Eduardo foi o Vanderlei. A senhora falou do Vanderlei. Então, o meu primeiro contato com o Eduardo foi através do Vanderlei. Só que a minha amizade com o Eduardo não... vai gerar um ciúme aí, de repente, depois. Não sei se vocês estão aí, mas é tipo assim, era mais forte. O Eduardo era mais comércio, era mais dia a dia, era mais desenrolado. O Eduardo, guerreiro, trabalhador. Então a gente tinha muito esse dialeto. Coisa da loja, ele me ajudou algumas vezes na loja, eu ajudava ele na pizzaria. Ele me ligava muitas vezes, Paulo, tô aqui no açaí, tem promoção de leite. O arroz prato fino aqui tá tanto, meu, compra um fardo, compra esse. Eu vou deixar uma ali, vou deixar na minha mãe, vou deixar na Valência. É isso aí, a minha amizade com uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, meu dia a dia, meu dia. Ele foi na minha casa, nunca foi na minha casa. A gente tinha essa amizade. Na casa da Quitéria, ele nunca foi na parte da casa da Vanessa, só até a porta, para descarregar alguma coisa. Na casa do Raul, ele já tinha acesso. E comercialmente, mas assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito forte, especialmente. E o Eduardo, na realidade, não sei se eu advogado de tal isso, você está também para mim na internet, ele não fez nada. O Eduardo não entrou em nada, nem o Vanderlei também fez nada. Sendo que você vai negar uma ajuda, não é ajuda criminosa. É outra história, mas finalizando, a senhora me perguntou quem é o Eduardo na minha vida. Eu posso dizer que é meu segundo irmão, mesmo ele tendo pisado na bola comigo. Ele deu uma pisada porque... O Vanderlei
ou o Eduardo conheciam os seus filhos? Conhecia o Vanderlei, conhecia a Quitéria, e já foi em casa. O Vanderlei conhecia a Vanessa, sabia que eu tinha esse outro relacionamento. O Eduardo conhecia muito, muito mais a Quitéria, inclusive a esposa do Eduardo, porque a gente comprava pizza, né? A Vanessa, tanto a Vanessa quanto a Quitéria, tinha o contato da pizzaria. E eles gostavam realmente do produto deles, que ele sempre trabalhou com um produto muito bom. E assim, só que o Eduardo já era mais da parte da intimidade mais com a Quitéria. Com a Vanessa ele não tinha. Ele sabia quem era, mas ele nunca teve contato. Mas ele via, sabia? Não, ele sabia porque quando ele vinha com o carro, queria fazer compra numa saia, um atacadão, que ele ligava, patrão, a Isabela e o Tadeu gostavam daquela bolacha da Balduco. Aí, só que a Isabela gosta de chocolate e o Matheus gosta de morango. Aí eu falava, compra uma caixa dessa e uma caixa da outra. Aí eu fazia um transbordo. Eu pensava no mercado de um lado, aí levava para a Isabela e a outra parte levava. Eu falava, isso aqui é da menina. E ele me ajudava. E muitas das vezes ele vinha na porta da casa da Vanessa, porque a casa do Raul é do lado, onde eu sempre ficava, e ele me passava, porque ele tinha comprado. Então era só visual. Contato verbal, eu creio que ele nunca teve, não. Com elas, não. Nem com a Vanessa, nem com a Isabela. E eu tô com um probleminha. Eu preciso fazer pipi. Tô apertado, não sei se vão autorizar. Então eu tomei 4 águas nesse leite. Bom, pode Essa é coisa rápida, não vou demorar. Pode pausar aí.